E se você fechasse os olhos esta noite e os abrisse no momento mais sombrio da humanidade apenas para descobrir algo extraordinário sobre o espírito humano que pode transformar para sempre a forma como você enxerga seus próprios desafios? Imagine, se quiser, o conforto de sua cama, sentindo o calor macio dos cobertores, sabendo que quando o dia amanhecer, terá água fresca com um simples girar da torneira, comida em sua cozinha e remédios caso precise. Mas e se, em vez disso, você acordasse ao som de sinos de igreja não para celebrar, mas para os mortos? E se você abrisse os olhos e se encontrasse no ano de 1351, no coração daquilo que os historiadores mais tarde chamariam de maior catástrofe da humanidade? Querido ouvinte, enquanto você descansa em seu cantinho aconchegante do presente, permita-me levá-lo numa jornada delicada para uma época em que simplesmente sobreviver mais um dia representava a maior vitória da humanidade. Esta noite, vamos explorar juntos o que significaria realmente viver através do ano que mudou tudo, e descobrir por que a resiliência, criatividade e compaixão que emergiram do momento mais sombrio da humanidade trazem lições profundas para navegar pelas incertezas de nossas próprias vidas. Imagine-se acordando em uma pequena vila em algum lugar da Europa medieval. O ano é 1351, e do lado de fora de sua humilde morada, o mundo está se transformando de maneiras que redesenhariam a civilização para sempre. Este não é apenas mais um ano na história, meu caro amigo. Este é o ano em que aproximadamente um terço da população europeia pereceria de uma doença tão devastadora que os sobreviventes passariam gerações tentando compreender o que lhes havia acontecido. Mas aqui, neste momento tranquilo antes de sairmos, vamos nos confortar entendendo que cada pessoa que viveu nesses tempos mais sombrios possuía algo notável, algo que ainda vive dentro de você hoje. Eles possuíam um espírito humano inquebrantável, uma resiliência que finalmente não levaria à destruição da humanidade, mas ao seu renascimento. Intro-end, mesmo em 1351, mesmo no auge da catástrofe, as pessoas encontravam maneiras de amar, de ter esperança, de cuidar umas das outras com uma ternura que faria os anjos chorarem. Imagine os sons suaves de sua manhã medieval. Talvez haja o delicado tamborilar da chuva contra as janelas fechadas, o mugido distante do gado, se sua vila for afortunada o suficiente para ainda tê-los, ou as preces sussurradas de um vizinho começando seu dia. Neste momento, antes que o peso total de suas circunstâncias se estabeleça sobre você, há algo quase pacífico nestes tempos mais simples. Sem trânsito agitado, sem zumbidos eletrônicos, apenas o ritmo atemporal da vida humana continuando contra todas as probabilidades. Sua morada é modesta, mas resistente, construída por mãos que compreendiam a arte de criar abrigo com os materiais que a terra oferecia. Paredes de pedra mantêm o frio cortante do inverno afastado, embora também retenham a umidade que parece se agarrar a tudo nesta era. O tênue cheiro da fumaça da fogueira da noite passada ainda paira no ar, misturando-se com o cheiro terroso da cama de palha e o aroma sutil de ervas penduradas em feixes dos caibros. Estas ervas não são apenas para cozinhar, caro viajante. Em um mundo onde o conhecimento médico é limitado e os médicos são escassos, estas simples plantas representam esperança, cura e a sabedoria acumulada de gerações que aprenderam a encontrar medicina na farmácia da natureza. Sentado na beira de sua cama simples, sentindo a textura áspera dos cobertores de lã sob seus dedos, você pode notar o quão silencioso o mundo parece em comparação com as vilas medievais agitadas que poderia ter imaginado. Este silêncio não é pacífico, porém. É o silêncio da ausência, de casas vazias, onde famílias um dia riram, brigaram e sonharam. A grande pandemia já varreu grande parte da Europa como uma maré escura, deixando para trás comunidades que são sombras de si mesmas. Ainda assim, mesmo neste mundo diminuído, a vida persiste com uma beleza obstinada que faria lágrimas rolarem de seus olhos. Imagine, se puder, um momento de ternura perfeita. Uma jovem mãe sentada junto à janela de sua cabana, a luz do sol aquecendo seu rosto enquanto embala seu bebê para dormir. Sua voz suave como seda tecendo a mesma antiga canção de ninar que sua avó um dia cantou. Em algum lugar da vila, você pode ouvir aquela voz gentil carregando-se no ar da noite, uma melodia passada através de gerações como um fio dourado conectando passado e futuro. Você pode captar o som de alguém cuidando dos animais com o tipo de cuidado gentil que fala da profunda necessidade humana de nutrir a vida, mesmo quando a morte parece espreitar a cada esquina. As pessoas de 1351 não tinham o luxo do desespero, querido ouvinte. A sobrevivência exigia ação, comunidade e uma capacidade quase sobrenatural de encontrar momentos de alegria em meio a dificuldades inimagináveis.
Imagine, se puder, uma mãe descobrindo que a febre de seu filho doente finalmente cedeu. Imagine as lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto marcado, enquanto sente aquela preciosa testa fresca. Eles celebravam pequenas vitórias com a intensidade de pessoas que entendiam que a felicidade poderia ser fugaz, mas nunca era imerecida. Uma colheita bem-sucedida, a primeira risada de um bebê, a recuperação de um vizinho doente, não eram apenas momentos agradáveis. Eram afirmações miraculosas de que a vida, de alguma forma, ainda valia a pena ser vivida. Neste mundo, os relacionamentos carregavam um peso e uma doçura difíceis de compreender hoje. Imagine o ritual terno de um casal medieval, compartilhando sua refeição noturna à luz de velas, não porque era romântico, mas porque cada momento compartilhado havia se tornado sagrado. Quando você poderia perder alguém sem aviso, cada conversa se tornava preciosa. Cada refeição compartilhada um presente. Cada momento de riso uma pequena rebelião contra a escuridão que ameaçava consumir tudo. Quando se pode perder alguém sem aviso, cada conversa se torna preciosa, cada refeição compartilhada um presente, cada momento de riso uma pequena rebelião contra a escuridão que ameaçava consumir tudo. As pessoas se davam as mãos não apenas por afeto, mas em desafio às forças que os separariam para sempre. As habilidades dessas pessoas os surpreenderiam com sua sabedoria prática. Elas sabiam ler o céu como um livro, prevendo padrões climáticos que significavam a diferença entre a vida e a morte. Podiam transformar grãos simples em pão para nutrir famílias inteiras, preservar carne sem refrigeração e criar calor a partir de nada mais do que madeira e pedra. Elas compreendiam as propriedades curativas de plantas que hoje consideramos ervas daninhas, e possuíam um conhecimento intuitivo de como viver em harmonia com o mundo natural que os sustentava. As crianças em 1351 cresciam rapidamente, mas também cresciam sendo valorizadas de formas que fariam seu coração transbordar de emoção. Cada criança que sobrevivia era vista como um presente, uma promessa de que o futuro continuaria, apesar de tudo que ameaçava acabar. Essas crianças aprendiam cedo a encontrar maravilha nas coisas simples, a apreciar o sabor do pão fresco, o calor do sol em seus rostos, o conforto de pertencer a uma comunidade que as protegeria com dedicação feroz. A vida espiritual das pessoas nesta época ardia com uma intensidade que era ao mesmo tempo bela e comovente. Imagine, se quiser, uma pequena capela de pedra no crepúsculo, com a luz trêmula de velas contra paredes antigas, enquanto vozes se unem em uma prece silenciosa. Não os serviços de grandes catedrais em tempos de paz, mas reuniões íntimas de almas buscando conforto na presença umas das outras. Quando as certezas terrenas desmoronavam, a fé se tornava um refúgio e uma fonte de força que sustentava comunidades inteiras. As igrejas não eram apenas edifícios, eram locais de encontro onde as pessoas vinham para compartilhar seus medos, suas esperanças e sua crença inabalável de que, de alguma forma, além de toda a compreensão, tudo no final ficaria bem. Ao se preparar para sair de sua moradia medieval e realmente começar esta jornada através do ano mais sombrio da humanidade, lembre-se de que você não está apenas explorando a história, está descobrindo as incríveis profundezas da resiliência humana, da compaixão e da esperança que emergem quando tudo parece perdido. As pessoas de 1351 enfrentaram desafios que testariam cada fibra da resistência humana, mas também descobriram forças que nem sabiam que possuíam. Mas antes de explorarmos o que nos espera fora de sua moradia medieval, antes de caminharmos pelas ruas de 1351 e testemunharmos tanto o sofrimento quanto a coragem notável que definiu este ano pivotal na história humana, precisamos nos preparar para uma jornada que desafiará tudo o que pensamos saber sobre sobrevivência, comunidade e a incrível capacidade do espírito humano de não apenas suportar, mas criar beleza mesmo em meio à escuridão. Este é o primeiro de 12 capítulos em nossa suave exploração do ano mais transformador da humanidade. Nos capítulos que se seguem, descobriremos juntos como pessoas comuns realizaram coisas extraordinárias, como comunidades encontraram maneiras de cuidar umas das outras quando os sistemas tradicionais falharam, e como o ano mais sombrio da história humana se tornou, em última instância, a base para um renascimento que mudaria o mundo para sempre. Durma tranquilamente esta noite, querido ouvinte, sabendo que a mesma força que conduziu a humanidade, através de 1351, flui também em suas veias. Mas agora, vamos mergulhar mais fundo naquele mundo e descobrir o que a vida diária realmente significava para aqueles que chamavam 1351 de lar. Sua primeira sensação não é visual, mas olfativa. O aroma terroso e úmido da palha se mistura com o leve traço de fumaça de madeira que parece se agarrar a tudo neste mundo.
Enquanto seus olhos se adaptam ao interior escuro, você percebe que está deitado no que generosamente se pode chamar de cama. Uma simples estrutura de madeira preenchida com palha, coberta por um cobertor de lã áspero que arranha sua pele. O colchão sob você faz um ruído suave a cada movimento. Um lembrete constante de que o conforto, como você um dia o conheceu, tornou-se uma memória distante. Imagine, se quiser, o suave farfalhar da grama seca sob você enquanto se move, tentando encontrar uma posição que não faça seus ossos doerem. Esta cama de palha, por mais humilde que pareça, representa luxo para muitos neste mundo medieval. Imagine-se afundando levemente neste colchão improvisado, sentindo a textura irregular através do tecido fino que o separa das hastes secas abaixo. O aroma terroso se eleva ao seu redor como um perfume natural, enraizando você nesta realidade antiga onde até o conforto básico exigia preparação cuidadosa e recursos preciosos. O ambiente ao seu redor conta sua própria história de sobrevivência e adaptação. Paredes de pedra, grossas e sólidas, se erguem ao seu redor, sua superfície áspera e irregular, onde mãos habilidosas moldaram cada bloco. Estas paredes, querido viajante, não são meramente decorativas. São sua fortaleza contra as duras realidades da vida medieval. Passe os dedos por sua superfície fria e sinta a umidade que parece penetrar mesmo pelas paredes mais grossas. Esta umidade, sempre presente nestes tempos, criava uma batalha constante entre o calor e o frio implacável que buscava tomar cada canto da habitação humana. Próximo a uma parede, uma pequena lareira foi cuidadosamente construída, suas pedras enegrecidas por incontáveis fogueiras. A lareira representa mais do que calor. Ela encarna a própria essência da sobrevivência nesta era. Imagine as chamas dançantes que aqui se acendiam todas as noites, projetando sombras que dançavam pelas paredes de pedra como antigos espíritos. A fogueira, com seu círculo cuidadosamente disposto de pedras, fala das gerações de conhecimento transmitido por famílias que entendiam que o fogo significava a diferença entre a vida e a morte, quando o rigoroso frio invernal cerrava seu mundo. O posicionamento de cada pedra naquela fogueira era deliberado, escolhido para conter as chamas enquanto irradiava o máximo de calor por todo o ambiente. A abertura próxima à parede permitia que a fumaça escapasse através de um sistema de ventilação cuidadosamente planejado, impedindo o acúmulo mortal de fumos que poderiam silenciosamente ceifar uma família inteira durante as longas e escuras noites de inverno. Sua morada, por mais modesta que pareça, representa meses de planejamento cuidadoso e trabalho árduo. As vigas de madeira acima, extraídas de árvores que cresceram por décadas antes de serem derrubadas, sustentam não apenas um teto, mas as esperanças e sonhos de sobrevivência através de outra estação rigorosa. Cada viga foi selecionada por sua força, sua resistência aos elementos, sua capacidade de suportar o peso da neve que se acumularia durante os impiedosos meses de inverno que se aproximavam. A única janela, se é que se pode chamá-la assim, nada mais é do que uma simples abertura na parede, talvez coberta por uma pele de animal ou uma veneziana de madeira. Por esse modesto portal, o mundo exterior acena com promessa e perigo. Durante as horas de luz do dia, uma iluminação preciosa se filtra, permitindo que você cuide das incontáveis tarefas que preenchem cada momento de vigília da vida medieval. Mas quando a escuridão cai, essa mesma abertura se torna um lembrete de sua vulnerabilidade aos perigos desconhecidos que espreitam além dessas paredes protetoras. Imagine-se movendo por este espaço, aprendendo a navegar por suas limitações e apreciar sua funcionalidade simples. Cada item dentro dessas paredes serve a múltiplos propósitos, pois o desperdício era um luxo que as pessoas medievais não podiam se permitir. Aquele balde de madeira no canto pode servir para coleta de água durante o dia e armazenamento durante a noite. A rústica mesa de madeira próxima à fogueira oferece uma superfície para a preparação de alimentos, um local para refeições e um espaço de trabalho para os intermináveis remendos e artesanato que sustentavam a vida neste mundo desafiador. Ao se estabelecer nesta realidade, imagine os sons que acompanhariam sua existência diária. O mugido distante do gado lembra que a sobrevivência depende não apenas do abrigo, mas do cuidado com os animais que fornecem leite, carne e a força necessária para a agricultura. O suave murmúrio de vozes das moradias vizinhas cria um pano de fundo reconfortante, um lembrete de que mesmo nestes tempos difíceis, a comunidade humana oferecia apoio prático e conforto emocional contra os desafios avassaladores da vida medieval. O crepitar da sua fogueira cria um ritmo que se torna o batimento cardíaco de sua existência medieval. Ouça esse som gentil, caro viajante, e deixe-o lembrá-lo das incontáveis gerações que encontraram consolo em seu calor. As chamas que dançam diante de você,
carregam a mesma antiga promessa de conforto e segurança que sustentou a humanidade em seus períodos mais sombrios e desafiadores. Sua primeira refeição neste mundo chega como uma revelação de simplicidade e necessidade. Talvez uma tigela de mingau espesso, feito dos grãos que sobreviveram à última colheita, temperado com ervas cultivadas em jardins cuidadosamente mantidos, que representavam a diferença entre a saúde e a doença. A colher de madeira em sua mão, esculpida por artesãos habilidosos a partir de madeira local, conecta você a uma tradição artesanal, onde cada ferramenta era feita para durar gerações. Mas mesmo quando você começa a apreciar a funcionalidade simples de sua nova morada, mesmo quando o calor de sua fogueira começa a se afastar o frio que parece permear cada canto deste mundo medieval, você não consegue deixar de sentir que conforto e segurança permanecem mercadorias frágeis nesta era implacável. As sombras que dançam através de suas paredes de pedra parecem sussurrar desafios que vão muito além das preocupações imediatas de calor e abrigo. Seus vizinhos, cujas vozes proporcionam um pano de fundo tão reconfortante para sua existência diária, enfrentam a mesma luta diária pela sobrevivência, que agora define sua própria realidade. A comunidade que o rodeia, embora ofereça apoio e companheirismo, também carrega dentro de si as sementes de conflitos e perigos que poderiam remodelar sua compreensão da vida medieval de maneiras que você ainda não pode imaginar. Enquanto você se aproxima do sono em seu colchão de palha, ouvindo o suave crepitar da sua fogueira e os sons distantes de um mundo que se acomoda nas rotinas noturnas, lembre-se de que sua jornada pela vida medieval apenas começou. O calor e a relativa segurança de sua humilde morada representam apenas a primeira camada de um mundo complexo onde a sobrevivência depende da compreensão de forças e relações que se estendem muito além dessas paredes de pedra protetoras. Pois enquanto você garantiu as necessidades básicas de abrigo e calor, enquanto começou a apreciar os simples prazeres que a vida medieval pode oferecer àqueles sábios o suficiente para reconhecê-los, os verdadeiros desafios desta era não estão dentro da segurança de sua morada, mas na complexa rede de relações, obrigações e perigos que definem o mundo medieval mais amplo. Mas as necessidades de sobrevivência não são nada comparadas ao que espreita além dessas paredes. O verdadeiro teste de sua existência medieval está prestes a começar, e as lições que você aprenderá desafiarão tudo o que pensa saber sobre natureza humana, poder e o delicado equilíbrio entre ordem e caos que impediu a sociedade medieval de mergulhar em completa anarquia. Parte 2 completa. O silêncio lá fora não é pacífico. É aquele tipo de quietude que surge quando a própria vida se retrai, quando os ritmos que antes definiam a existência humana simplesmente pararam. Imagine, se quiser, caminhar por uma zona rural onde os únicos sons são seus próprios passos e o sussurro do vento através de portas abandonadas. Esta era a realidade que emergiu quando a peste negra apertou seu domínio sobre a Europa medieval. A doença não apenas ceifou vidas, ela desfez cuidadosamente o tecido da sociedade, fio por fio, até que comunidades inteiras se encontrassem à deriva num mundo que já não reconheciam. Imagine uma propriedade típica no interior inglês, talvez no ano de 1348. Por gerações, esta terra havia seguido os mesmos padrões antigos. O senhor da propriedade supervisionava vastos domínios, enquanto camponeses trabalhavam nos campos num sistema tão estabelecido que parecia tão natural quanto as estações do ano. Cada pessoa conhecia seu lugar, seus deveres, seus vizinhos. A ordem social era tão sólida quanto as próprias paredes de pedra da casa senhorial. Mas agora, imagine esses mesmos campos abandonados sob o sol do outono. A colheita apodrecendo onde estava, a casa senhorial com suas janelas bem fechadas, e um silêncio sinistro, onde antes havia o constante burburinho da vida cotidiana. A peste atingiu primeiro o fundamento da sociedade medieval, a unidade familiar. Famílias inteiras adoeciam em questão de dias. Pais observando impotentes seus filhos sucumbirem a um mal misterioso. Crianças deixadas órfãs, vagando por casas vazias à procura de vozes familiares que nunca mais responderiam. Os laços que mantinham as famílias unidas por gerações foram cortados em questão de semanas. Sem famílias, as estruturas sociais maiores começaram a desmoronar. O feudalismo, essa intrincada teia de obrigações e lealdades que definia a vida medieval, dependia inteiramente de pessoas presentes para cumprir seus papéis. Quando o ferreiro local morria, quem ferraria os cavalos? Quando o padre da vila pereceu, quem realizaria os sacramentos que marcavam o ritmo da vida e da morte? Quando famílias inteiras de agricultores desapareciam, quem cuidaria das plantações que alimentavam a comunidade? O colapso não era apenas prático, era profundamente psicológico.
Por séculos, as pessoas haviam se definido por suas relações com os outros. Um servo sabia quem era porque servia a um senhor específico. Um senhor compreendia sua identidade através de suas obrigações para com seu rei e seus vassalos. Quando essas pessoas começaram a desaparecer, os sobreviventes enfrentaram não apenas dificuldades físicas, mas uma crise existencial que atingia o núcleo de seu ser. Considere a história de uma jovem chamada Inês, talvez filha de um padeiro da vila. No mundo anterior à peste, seu caminho na vida estava claramente definido. Ela se casaria com um artesão local, teria filhos, ajudaria a administrar o negócio familiar e, eventualmente, transmitiria suas habilidades para a próxima geração. Sua identidade estava entrelaçada com a comunidade como um fio num tapete. Mas quando a peste negra varreu sua vila, Inês viu aquele tapete se desfazer. Seu pai morreu primeiro, depois sua mãe, depois seus irmãos mais jovens. O jovem com quem deveria se casar sucumbiu à febre na primavera. Um a um, os rostos que haviam definido seu mundo desapareceram, deixando-a sozinha numa loja que já não tinha clientes, numa vila que já não tinha vizinhos. Inês não era a única. Por toda a Europa, milhões de pessoas se encontraram em circunstâncias semelhantes, à deriva num mundo que havia se tornado subitamente irreconhecível. Os laços sociais que pareciam inquebráveis provaram ser tão frágeis quanto a geada da manhã quando confrontados com tal perda avassaladora. A comunidade religiosa, que por muito tempo havia fornecido tanto orientação espiritual quanto apoio prático, viu-se igualmente devastada. Padres paroquiais que viviam entre suas congregações e cuidavam dos doentes, morreram em taxas catastróficas. Mosteiros, que haviam servido como centros de aprendizado e caridade, viram suas populações dizimadas. A igreja, que havia sido um pilar de estabilidade por 1000 anos, de repente se viu lutando para manter até mesmo os serviços básicos. Em muitas regiões, o colapso tornou-se tão completo que os mortos superavam os vivos. Vilas que haviam prosperado por séculos foram simplesmente abandonadas. Suas casas vazias lentamente reclamadas pela vegetação. Campos que haviam sido cuidadosamente cultivados por gerações voltaram à natureza selvagem. Estradas que haviam conectado comunidades caíram em desuso, pois já não havia pessoas suficientes para mantê-las. Contudo, mesmo neste capítulo mais sombrio da história humana, algo notável começou a emergir. Conforme as antigas estruturas sociais desmoronavam, sobreviventes como Inês começaram a formar novos tipos de comunidades. Sem as hierarquias rígidas do feudalismo para constrangê-los, as pessoas começaram a forjar laços baseados na necessidade imediata e no apoio mútuo, em vez de antigas obrigações. Pequenos grupos de sobreviventes se uniriam, combinando recursos e habilidades para criar famílias improvisadas. Um agricultor viúvo poderia se juntar a uma criança órfã e um artesão deslocado, criando um novo tipo de família que teria sido impensável na ordem social rígida da Europa pré-peste. Essas novas comunidades eram frágeis, temporárias e frequentemente efêmeras, mas representavam algo profundo. O impulso humano irreprimível de se conectar, de cuidar uns dos outros mesmo diante de uma perda avassaladora. Nas ruínas do mundo antigo, as pessoas descobriram capacidades que nunca imaginavam possuir. A filha de um nobre poderia aprender a trabalhar nos campos. Um servo poderia se encontrar tomando decisões sobre a gestão de terras que antes eram domínio exclusivo de seus superiores. Crianças órfãs pela peste desenvolveram uma resiliência e independência que teriam sido impossíveis no casulo protetor da vida familiar tradicional. Essas transformações nem sempre foram suaves ou pacíficas. O colapso da ordem social também desencadeou impulsos mais sombrios. Sem as estruturas que tradicionalmente mantinham a paz, algumas comunidades mergulharam no caos. Pessoas desesperadas às vezes recorriam ao banditismo ou à violência. O enfraquecimento da autoridade religiosa levou ao surgimento de movimentos fanáticos que culpavam diversos grupos pela peste. Mas talvez o mais notável, muitas comunidades encontraram maneiras de se reconstruir sobre novas fundações. Cidades que haviam perdido seus líderes tradicionais elegeram novos conselhos. Aldeias desenvolveram formas inovadoras de gerenciar recursos comuns. Redes comerciais, interrompidas pelas enormes perdas populacionais, gradualmente se reformaram ao longo de rotas diferentes e com participantes diferentes. A peste negra havia arrancado o mundo antigo como uma tempestade violenta que desfolha uma árvore. Mas as árvores, quando sobrevivem a tais tempestades, frequentemente crescem de volta mais fortes, com raízes mais profundas, seus galhos se estendendo em novas direções em busca da luz. Enquanto nos acomodamos neste nosso canto aconchegante da história nesta noite, mal podemos imaginar a coragem que deve ter sido necessária para aqueles sobreviventes medievais
enfrentarem cada novo amanhecer. Acordar em um mundo que havia sido tão fundamentalmente alterado, encontrar a força para plantar novas sementes em um solo que havia sido regado com tantas lágrimas. O tecido social que parecia tão permanente, tão inabalável, provou ser tão frágil quanto seda de aranha em um furacão. Mas o espírito humano, aquela notável capacidade de se adaptar, reconstruir, encontrar significado mesmo em meio ao caos, provou ser muito mais resiliente do que alguém poderia ter imaginado. Mas o verdadeiro horror não é social, é biológico. Além do colapso das comunidades e da dissolução de laços antigos, algo muito mais imediato e aterrorizante se encontra: a própria doença, com seus misteriosos caminhos e marcha inevitável através de cada canto da existência humana. O cheiro que o acordava carrega mais do que desagrado. Ele sussurra sobre o perigo que se esgueira pelas ruas estreitas, infiltrando-se sob as portas e se estabelecendo no próprio tecido da vida cotidiana. Não é apenas o cheiro de corpos não lavados ou comida em decomposição, embora esses certamente estejam presentes. Não, é algo muito mais sinistro, algo que faz até as almas mais corajosas puxarem seus mantos mais apertados e apressarem o passo pelas vielas de paralelepípedos. Imagine, se puder, acordar em um mundo onde cada manhã traz a possibilidade de que hoje possa ser seu último dia saudável. A peste bubônica, como a história depois a nomearia, se movia através das comunidades medievais como uma maré escura. E os sinais eram inconfundíveis uma vez que você aprendesse a reconhecê-los. Imagine-se como um mercador em uma movimentada cidade mercantil, alguém que lida com viajantes e comerciantes de terras distantes. Você ouviu rumores de uma estranha doença em lugares longínquos, mas tais rumores são comuns. Doença é tão parte da vida quanto o nascer e o pôr do sol. Mas então o primeiro doente aparece em sua comunidade e tudo muda. A peste se anunciava com uma crueldade eficiente que os médicos medievais não podiam compreender. Começava muitas vezes com o que parecia ser apenas uma febre simples. Nada mais preocupante do que o que você poderia esperar após uma noite fria ou um dia de trabalho árduo. Mas dentro de horas, às vezes menos, a febre disparava dramaticamente. Os corpos queimavam por dentro enquanto as vítimas tremiam incontrolavelmente, seus dentes batendo como folhas secas de outono em um vento furioso. Imagine um jovem ferreiro chamado Tomás, braços fortes acostumados a trabalhar na forja, de repente incapaz de levantar seu martelo. A febre o agarra tão completamente que até o calor de seu próprio fogo parece gelo contra sua pele. Sua esposa, Margarida, tenta confortá-lo com panos frescos e palavras gentis, mas nota algo perturbador. Pequenas manchas escuras começam a aparecer em sua pele, como borrões de tinta se espalhando por um pergaminho. Não eram hematomas comuns ou marcas de seu trabalho. Eram o arauto de algo muito mais aterrorizante. Os inchaços vieram em seguida e eram impossíveis de ignorar. Imagine inchaços dolorosos e sensíveis aparecendo nos locais mais vulneráveis, onde as defesas do corpo se concentravam. Os linfonodos sob os braços, na virilha, ao longo do pescoço. Não eram irritações pequenas que você podia ignorar ou esconder sob a roupa. Cresciam até o tamanho de ovos, às vezes maiores, pulsando a cada batimento do coração como um segundo pulso determinado a ser ouvido. Imagine, se puder, como até nesses momentos mais sombrios, o amor encontrava formas de se expressar. As mãos gentis de Margarida oferecendo compressas frescas, suas palavras sussurradas de conforto cortando o delírio da febre como estrelas perfurando uma noite tempestuosa. Os medievais os chamavam de bubões, e uma vez que apareciam, todos sabiam o que significavam. Imagine o medo nos olhos de Margarida ao descobrir esses inchaços característicos no corpo de Tomás. Naquele momento, seu mundo se reduz ao tamanho de sua pequena cabana, porque ela sabe, com uma certeza que gela sua alma, que a pestilência os encontrou. A dor era extraordinária. Essas tumefações não eram apenas desconfortáveis. Eram a própria encarnação da agonia. Tomás, que podia trabalhar com ferro em brasa sem estremecer, agora gemia com o mínimo toque. Os bubões tornaram-se tão sensíveis que até o peso de uma camisa de linho parecia tortura. Dormir tornou-se impossível, não apenas pela dor, mas pela febre que subia a cada dia, trazendo consigo delírios e alucinações que embaralhavam a linha entre pesadelo e realidade. Imagine-se deitado em sua cama, ardendo em febre enquanto sua mente evoca visões de figuras sombrias na janela, ou ouve vozes de entes queridos que morreram anos atrás chamando seu nome. A peste não apenas atacava o corpo, invadia a mente, deixando as vítimas presas num mundo onde realidade e terror se fundiam em um sonho febril interminável.
Todavia, talvez o mais assustador fosse a velocidade com que tudo acontecia. Não era um declínio lento que desse às famílias tempo para se preparar ou buscar ajuda. A peste se espalhava com a velocidade de um incêndio em campo seco. Uma pessoa podia acordar se sentindo perfeitamente saudável e estar morta antes do sol se pôr. Imagine a impotência de Margarida ao ver Tomás se deteriorando diante de seus olhos, seu corpo forte traindo-o de maneiras que pareciam impossíveis. A resposta da comunidade foi rápida, mas frequentemente tragicamente equivocada. Imagine o padre local chegando à porta deles, não para oferecer os últimos ritos, mas para avisar Margarida sobre os perigos de permanecer com seu marido. A sabedoria da época sugeria que a doença se espalhava pelo ar corrompido, pela própria respiração dos infectados. Alguns acreditavam que vinha de olhar nos olhos de uma vítima, enquanto outros pensavam que viajava no vento de lugares distantes e profanos. Imagine a escolha angustiante que Margarida enfrenta: ficar com o homem que ama e arriscar sua própria vida, ou abandoná-lo em sua hora de maior necessidade para se proteger e potencialmente proteger outros. Não era apenas o dilema de uma família. Desenrolava-se em incontáveis casas pela Europa enquanto a peste esculpia seu caminho devastador pelo continente. O entendimento médico da época, limitado como era, tentava dar sentido a esse horror incompreensível. Imagine médicos estudiosos, vestidos em suas túnicas protetoras e máscaras em forma de bico, preenchidas com ervas e especiarias, examinando vítimas enquanto mantinham o que esperavam ser uma distância segura. Falavam de humores desequilibrados, de ar corrompido subindo de pântanos ou criado por alinhamentos planetários incomuns. Alguns culpavam terremotos por liberarem vapores venenosos do núcleo da Terra. Essas explicações, embora incorretas, refletiam uma necessidade humana desesperada de entender e, portanto, possivelmente controlar esse inimigo invisível. Mas a peste não se importava com teorias médicas ou rituais de proteção. Continuava seu avanço implacável, reivindicando ricos e pobres, jovens e velhos, cultos e ignorantes com igual eficiência. A taxa de mortalidade era assombrosa. Imagine uma comunidade onde 8 em cada 10 pessoas que contraíam a peste simplesmente morriam. Não havia recuperação gradual, nem longa convalescença. As pessoas ou sobreviviam, geralmente dentro de uma semana dos primeiros sintomas, ou não sobreviviam. A velocidade e a certeza da morte criavam um terror psicológico que ia muito além do sofrimento físico. Imagine o silêncio que começava a se estabelecer sobre as comunidades afetadas. As saudações cordiais entre vizinhos pararam. Os mercados ficaram quietos, com vendedores e clientes se perguntando quem poderia estar carregando as sementes invisíveis da destruição. As crianças, sempre sensíveis ao humor dos adultos, começaram a brincar mais silenciosamente. Suas risadas substituídas por uma solenidade não natural, que falava do medo que havia se estabelecido sobre seu mundo, como uma névoa matinal que nunca se dissipa. Porém, mesmo nessa paisagem de terror, algo notável emergiu. Enquanto Margarida cuida de Tomás em seus últimos dias, ela descobre um amor mais profundo do que qualquer coisa que já havia conhecido. Despida de todas as pequenas preocupações e irritações cotidianas que antes pareciam tão importantes, ela se concentra inteiramente em trazer conforto à pessoa que mais importa no mundo. Suas conversas, pontuadas pelo delírio febril dele, tornam-se tocantes de partir o coração. Ela memoriza cada palavra, cada momento de lucidez, quando os olhos dele se tornam claros, e ele pronuncia seu nome com reconhecimento e ternura. Naqueles breves intervalos entre as ondas de febre, eles condensam uma vida inteira de devoção em palavras sussurradas e toques delicados. A peste, com toda a sua horror, revelou as extraordinárias profundezas da compaixão humana. Imagine vizinhos que arriscam suas próprias vidas para trazer sopa aos doentes. Padres que permanecem para confortar os moribundos mesmo quando seus colegas fogem. E crianças que mostram coragem notável ao cuidar de pais que não podem mais cuidar de si mesmos. Em comunidades onde o conhecimento médico falhou, o amor se tornou medicina. Onde a ciência não oferecia respostas, a fé proporcionava conforto. Onde a razão desmoronava, o coração humano provou ser mais forte que qualquer doença. A peste negra podia conquistar corpos com eficiência implacável, mas não podia tocar o espírito que conectava as pessoas umas às outras e a algo maior que sua própria mortalidade. Enquanto Margarida segura a mão de Tomás em suas últimas horas, ouvindo sua respiração ofegante gradualmente se aquietar no silêncio profundo que se segue, ela compreende algo que a sustentará nos escuros meses à frente. A peste podia reivindicar seu corpo, mas nunca poderia diminuir o amor que haviam compartilhado, ou a força que ela havia descoberto em si mesma. A doença havia de fato os encontrado, havia feito o pior, havia levado o que parecia mais precioso. Mas naquela pequena cabana,
cercada pelas evidências de uma perda devastadora, algo também havia nascido. Uma compreensão mais profunda do que significa ser verdadeiramente humano diante de forças além do nosso controle. Mas mesmo que você evite a peste, a fome o aguarda. Pois em um mundo onde as próprias fundações da sociedade estão desmoronando, onde aqueles que plantam, colhem e distribuem alimentos estão caindo vítimas da doença, a mais básica necessidade da vida se torna uma batalha diária de sobrevivência. Seu estômago fala uma linguagem que não precisa de tradução. O vazio cortante que o desperta cada manhã, as pontadas agudas que perfuram sua concentração durante o dia, e o vazio doloroso que o acompanha em seus sonhos noturnos. Este é o vocabulário da fome no ano de 1351. E é uma lição que quase todos na Europa estão aprendendo com uma clareza devastadora. Imagine, se conseguir, estar parado no que um dia foi uma praça de mercado vibrante. As pedras do calçamento, desgastadas suavemente por incontáveis pés carregando a abundância da fazenda para a mesa, agora ecoam com um vazio que parece amplificar cada som. Onde os vendedores antes gritavam suas mercadorias em competição alegre, onde o ar antes carregava os ricos aromas de pão fresco, carnes assadas e frutas da estação, agora há apenas restos dispersos de um comércio lutando para sobreviver. Agora, enquanto a grande mortandade continua sua marcha implacável através do continente, você está aprendendo verdades duras sobre a teia frágil que conecta o solo à mesa, o agricultor à família. A causa imediata não é apenas a peste ceifando vidas, embora isso já seja devastador o suficiente. A crise vai mais fundo, entranhada na própria estrutura da agricultura medieval. Imagine, se conseguir, estar à beira do que um dia foi um campo de trigo próspero. Imagine o sussurro fantasmagórico do vento, através de sulcos abandonados, onde o trigo dourado deveria ondular sob o sol de verão. Os agricultores que normalmente preparariam o solo, plantariam sementes e cuidadosamente cultivariam as plantações durante a estação de crescimento, morreram ou fugiram para as cidades em busca desesperada de trabalho e segurança. Esses campos vazios se estendem como feridas abertas pela paisagem, um silencioso testemunho do intrincado conhecimento humano que foi perdido. Considere uma mulher chamada Sara, talvez viúva de um padeiro que um dia preparava pão para toda uma vila. Antes da peste, sua pequena loja era o centro da vida cotidiana. As pessoas passavam para pegar seu pão da manhã, trocar notícias e planejar seus dias em torno do ritmo confiável de pães frescos esfriando em prateleiras de madeira. Mas agora, enquanto olha para os sacos de grãos quase vazios em sua despensa, Sara enfrenta uma matemática da sobrevivência que seria impensável apenas meses antes. O grão que resta não é mais o trigo gordo e dourado que ela outrora dava por garantido. O pouco de trigo que sobrevive está frequentemente contaminado, misturado com palha e sementes que gerações anteriores teriam alimentado apenas animais. Mas quando a fome rói seu ventre com crescente insistência, as distinções entre alimentos adequados para humanos e alimentos adequados para bestas começam a se borrar com uma velocidade perturbadora. Imagine as mãos calejadas de Sara trabalhando com ingredientes que nunca imaginou usar. Bolotas, cuidadosamente processadas para remover seus taninos amargos, são moídas em uma farinha grossa que dá ao pão um sabor pesado e terroso. Ervilhas secas, feijões e quaisquer vegetais que sobreviveram à última colheita são misturados em massas que esticam o precioso grão o máximo possível. Até a casca de árvore, preparada com técnicas transmitidas em conversas sussurradas entre vizinhos desesperados, encontra seu caminho em pães que pouco se parecem com o pão de tempos mais prósperos. Mas isso é mais do que uma história sobre receitas em mudança. É sobre o colapso completo dos sistemas que sustentaram a vida por gerações. Imagine, se conseguir, caminhar por uma estrada de comércio outrora movimentada, agora coberta de ervas daninhas, onde caravanas de mercadores costumavam passar semanalmente. Imagine o silêncio onde deveriam estar rodas de carroças rangendo e as chamadas alegres dos comerciantes. Cidades costeiras que antes prosperavam na pesca encontram seus portos estranhamente silenciosos, não porque o mar tenha mudado, mas porque muitos dos pescadores habilidosos sucumbiram à peste. As próprias redes que conectavam comunidades por séculos agora jazem quebradas como artérias seccionadas. As distinções de classe que antes pareciam tão permanentes se tornam visivelmente evidentes em tempos de escassez. Imagine o senhor de um solar, acostumado a jantar pão branco feito de farinha cuidadosamente peneirada, descobrindo agora que nem mesmo sua posição privilegiada pode conjurar comida de celeiros vazios. No entanto, ele ainda se sai melhor do que os camponeses que antes trabalhavam em suas terras,
pois tem reservas de carne preservada, acesso ao pouco de grão que resta, e o poder de reivindicar os recursos ainda existentes. Mas imagine o peso moral de tais escolhas. Quando não há comida suficiente para sustentar a todos, quem decide quem come e quem não come? Imagine Sarah em sua padaria antes do amanhecer. Sua respiração visível no ar frio enquanto ela fixa o olhar em 3 pequenos sacos de grãos, preciosos. Imagine o peso daquele momento enquanto ela calcula como dividir seus suprimentos minguantes entre os rostos que aparecerão em sua porta. A mãe com 3 crianças pequenas, olhos ocos de preocupação. O homem idoso cujos filhos morreram na primavera, agora sobrevivendo da bondade dos vizinhos. O jovem casal que ainda pode ter filhos se conseguir sobreviver. Cada rosto representa não apenas fome, mas esperança que repousa em suas mãos gastas. Estes não são dilemas éticos abstratos debatidos em salas confortáveis por filósofos bem alimentados. São decisões de vida ou morte tomadas por pessoas comuns que se deparam com o terrível poder de decidir quem vive e quem morre. Imagine o peso de tal responsabilidade pousando sobre os ombros de Sarah, enquanto ela mede porções que sabe serem pequenas demais, mas que representam tudo o que pode oferecer. A criatividade nascida do desespero manifesta-se em inúmeras pequenas inovações. Imagine comunidades desenvolvendo novas técnicas de preservação, descobrindo formas de fazer a modesta colheita do verão durar ao longo da longa escuridão do inverno. Imagine, se puder, o cansaço satisfeito dos camponeses após completarem uma nova adega subterrânea, mais profunda do que qualquer já cavaram antes, forrada com pedras e palha, uma fortaleza contra a fome do inverno. Ervas que antes eram usadas principalmente para dar sabor, tornam-se medicamentos e conservantes preciosos, seus aromas terrosos preenchendo as cabanas como uma esperança tangível. Conhecimentos que poderiam ter sido transmitidos casualmente de avó para neta, tornam-se um saber vital compartilhado com a urgência da sobrevivência. Cada receita e técnica um cabo de salvação lançado entre gerações. Mesmo nas profundezas da fome, algo belo emerge na forma de um compartilhamento radical. Imagine uma comunidade onde as fronteiras tradicionais entre famílias começam a se dissolver. Quando todos estão com fome, a pretensão de prosperidade individual torna-se sem sentido. Vizinhos que antes poderiam ter olhado os jardins uns dos outros com uma leve inveja, agora trabalham juntos para fazer cada migalha de comida valer. Sarah pode se ver compartilhando seu último pão com desconhecidos, não por uma generosidade infinita, mas porque entende que a sobrevivência tornou-se um esforço comunitário. Quando uma pessoa sucumbe à fome, todo o grupo se torna mais vulnerável. Quando todos compartilham o pouco que têm, há pelo menos uma chance de que alguns sobrevivam para ver tempos melhores. Imagine as crianças dessa era, crescendo com uma apreciação pela comida que seus ancestrais jamais poderiam ter imaginado. Uma única maçã torna-se um tesouro a ser saboreado lentamente, cada mordida examinada e apreciada com a intensidade de uma experiência religiosa. Essas crianças, se sobreviverem, carregarão consigo para sempre uma compreensão de abundância e escassez que as fará gratas por cada refeição, por mais simples que seja. A dimensão espiritual da fome revela-se de maneiras inesperadas. Imagine a pequena padaria de Sarah tornando-se não apenas um lugar de comércio, mas um santuário onde as pessoas se reúnem para compartilhar não apenas comida escassa, mas também histórias, esperanças e orações. O ato de partir o pão juntos, mesmo quando o pão é grosseiro e as porções pequenas, cria laços entre pessoas que transcendem as hierarquias sociais normais. Em tempos de abundância, comer é muitas vezes um ato solitário ou casual. Mas quando a comida é escassa, cada refeição torna-se comunitária, sagrada, carregada de significado. Imagine famílias reunidas em torno de suas mesas simples com uma gravidade e gratidão, que transformam até mesmo a mais humilde sopa de nabos em algo que se aproxima do divino. A fome não afeta apenas os corpos. Ela remodela mentes e espíritos de maneiras terríveis e profundas. A fraqueza física torna cada tarefa mais difícil, cada decisão mais crucial. Mas também remove o supérfluo, forçando as pessoas a se concentrarem no que realmente importa: sobrevivência, comunidade, amor pelos mais próximos. Quando a noite chega e Sarah apaga os fogões de seus fornos, preparando-se para mais um dia de escolhas impossíveis e preciosas pequenas vitórias, ela compreende algo que a prosperidade havia escondido dela. A fome, por toda sua crueldade, revelou a extraordinária capacidade dos seres humanos de se adaptar, compartilhar, encontrar significado mesmo em meio à privação. O vazio que corrói seu estômago fala não apenas de necessidade pessoal, mas de uma comunidade aprendendo a sobreviver junta. E nessa solidariedade,
na determinação compartilhada de resistir até que tempos melhores retornem, a um tipo de nutrição que nenhuma quantidade de grãos poderia fornecer. Amanhã trará novos desafios, novas escolhas impossíveis sobre como distribuir muito pouco entre muitos. Mas também trará oportunidades para o tipo de generosidade e coragem que só emerge quando tudo parece perdido, mas o espírito humano se recusa a se render. Mas mesmo enquanto as comunidades aprendem a compartilhar comida escassa e encontrar força na solidariedade, outro desafio surge que atinge algo tão fundamental quanto a fome. A necessidade humana básica de limpeza e dignidade em como nos apresentamos ao mundo. Suas roupas contam uma história que você nunca pretendeu escrever. O tecido que toca sua pele, outrora macio de lavagens cuidadosas e uso gentil, agora carrega o peso acumulado de meses sem limpeza adequada. Mas imagine, se puder, como até essas roupas gastas podem se tornar símbolos de resiliência, cada remendo uma testemunha da sua determinação em manter a dignidade, cada concerto cuidadoso um ato de esperança de que amanhã virá. A túnica que outrora o identificava como membro respeitado de sua comunidade, agora traz manchas que contam de tarefas que jamais imaginou ter de realizar, de concessões à sujeira que gerações passadas considerariam inimagináveis. Imagine, se puder, acordar com o frio da manhã penetrando através de brechas em um tecido que se tornou fino pelo uso constante. A lã que antes oferecia calor e conforto, agora irrita a pele que não é lavada adequadamente há semanas. Isto não é apenas desconforto, querido viajante. Esta é a erosão gradual de uma das coisas que separa os humanos de outras criaturas. Nossa capacidade de nos manter com dignidade e cuidado. Imagine-se tentando realizar o que antes era uma rotina matinal simples. Em tempos melhores, você teria iniciado cada dia lavando o rosto e as mãos com água limpa, talvez aquecida sobre uma fogueira que ardia continuamente durante a noite. Suas roupas, embora simples, estariam limpas e consertadas. Seu cabelo, mesmo que simples pelos padrões modernos, estaria penteado e arrumado com cuidado. Mas agora, ao se aproximar da pequena bacia que outrora continha água fresca, você encontra apenas algumas gotas preciosas que precisam servir a múltiplos propósitos. Você usa esta água para limpar o rosto, enxaguar a boca ou umedecer um pano para limpar a tigela onde comerá a magra refeição do dia? Essas não são escolhas que alguém deveria precisar fazer e, no entanto, tornaram-se parte do cálculo diário da sobrevivência. O sabão que outrora parecia tão comum transformou-se num luxo fora de alcance. Imagine Sarah, a padeira que conhecemos anteriormente, tentando limpar as mãos após um dia de trabalho com os ingredientes que conseguiu encontrar. A cinza fina e a gordura derretida que outrora se combinavam para criar sabão de limpeza agora estão indisponíveis, ou são preciosas demais para serem usadas na limpeza quando poderiam ser usadas para alimento ou aquecimento. Ela esfrega as mãos com areia áspera ou tecido rústico, removendo a sujeira visível, mas jamais alcançando a limpeza que antes acontecia tão naturalmente. Considere as implicações mais profundas desta mudança aparentemente pequena. Na sociedade medieval, a limpeza não era apenas sobre conforto. Era sobre posição social, sobre respeito por si mesmo e pelos outros, sobre participar da vida comunitária com dignidade. Observe como os padrões mudam gradualmente quando todos enfrentam as mesmas limitações. Como o que antes era inaceitável lentamente se torna normal, depois inevitável. As roupas em suas costas representam um investimento que surpreenderia pessoas de tempos mais abundantes. Aquela túnica rústica de lã, remendada e novamente remendada, costurada com linha que não combina perfeitamente, representa meses de trabalho de mãos habilidosas. O tecido foi tecido em teares operados por artesãos, cujo conhecimento havia sido transmitido através de gerações. A linha foi fiada da lã tosquiada de ovelhas que precisavam ser alimentadas e protegidas durante as estações rigorosas. Imagine-se aprendendo a ver as roupas com olhos completamente diferentes. Aquele pequeno rasgo na manga não é apenas um inconveniente a ser rapidamente reparado. É um desastre potencial que pode resultar na perda de uma peça de roupa insubstituível. Você aprende a se mover com mais cuidado, a evitar espinhos e superfícies ásperas, a tratar cada pedaço de tecido como o recurso precioso que realmente é. Mas considere também a engenhosidade que surge de tais restrições. Imagine comunidades desenvolvendo novas técnicas para prolongar a vida das roupas. Peças antigas são cuidadosamente desmontadas, seus pedaços utilizáveis combinados para criar novas roupas para crianças ou remendados em roupas existentes para adultos. Nada é desperdiçado. Até os menores retalhos de tecido encontram usos como remendos, panos de limpeza ou enchimento para sapatos gastos. A lavagem de roupas torna-se um evento comunitário carregado de necessidade prática e significado social.
Imagine a margem de um riacho onde mulheres se reúnem não apenas para limpar as poucas roupas de suas famílias, mas para compartilhar notícias, oferecer apoio mútuo e manter os laços que sustentam suas comunidades fragilizadas. O trabalho é mais difícil agora, o sabão é escasso. A água limpa às vezes distante, e as próprias roupas são mais frágeis pelo uso constante. Imagine a coreografia cuidadosa desses dias de lavagem. As roupas de cada família precisam ser lavadas sem usar muito do precioso sabão, ou ocupar muito espaço à beira da água. Mulheres que um dia competiriam por qual roupa estava mais branca e reluzente agora, colaboram para compartilhar técnicas de remoção de manchas com materiais disponíveis a todos. Cinzas para certos tipos de sujeira, plantas específicas para diferentes tipos de manchas, sincronização cuidadosa para aproveitar o poder natural de branqueamento do sol. Seu cabelo, antes lavado regularmente com água quente e ervas aromáticas, agora precisa ser mantido com métodos que pareceriam primitivos em tempos melhores. Imagine-se aprendendo a limpar o cabelo com métodos secos, escovando-o cuidadosamente com escovas de cerdas naturais, para remover a sujeira e distribuir os óleos naturais que mantêm o cabelo saudável. Ervas que crescem selvagens perto de sua comunidade tornam-se aliadas preciosas. Alecrim para limpeza, hortelã para frescor, camomila para suavidade. A manutenção da higiene pessoal se torna um exercício de criatividade e gestão cuidadosa de recursos. Imagine pequenas inovações que surgem da necessidade. Usar areia limpa como abrasivo para limpar os dentes, quando não há bastões de limpeza disponíveis. Desenvolver técnicas para limpar ouvidos e unhas com ferramentas feitas de madeira ou osso. Aprender quais plantas podem oferecer propriedades desodorizantes naturais quando o sabão é impossível de obter. Mas talvez o mais significativo seja imaginar como a própria definição de limpeza começa a mudar. O que antes era inaceitável torna-se apenas lamentável. O que era lamentável torna-se normal. O que era normal torna-se, nesses tempos difíceis, quase luxuoso. As comunidades desenvolvem novas normas sociais em torno da limpeza, que permitem às pessoas manter a dignidade, mesmo quando não conseguem manter os padrões anteriores de higiene. Considere uma jovem mãe tentando manter seus filhos limpos e apresentáveis. Imagine seu cuidadoso racionamento de água, seu uso criativo de materiais disponíveis, sua persistência gentil em manter rotinas que dão aos seus filhos uma sensação de normalidade, mesmo quando o mundo ao seu redor se transforma além do reconhecível. Ela pode não ser capaz de banhá-los com a mesma frequência ou tão completamente como antes, mas ainda pode pentear seus cabelos com carinho, ainda pode verificar se suas roupas estão arrumadas, ainda pode ensinar-lhes a importância de cuidar de si mesmos, mesmo em circunstâncias difíceis. Os aspectos sociais da aparência ganham novo significado quando todos enfrentam restrições semelhantes. Imagine reuniões comunitárias onde ninguém espera a perfeição, onde o esforço para manter a dignidade importa mais do que os resultados, onde as pessoas se apoiam mutuamente em suas tentativas de permanecer humanas diante de circunstâncias desumanizadoras. A pessoa que aparece com roupas cuidadosamente remendadas e mãos limpas é elogiada não por riqueza ou recursos superiores, mas por persistência e autorrespeito. Até os relacionamentos íntimos são afetados por essas mudanças na higiene e aparência. Até os relacionamentos íntimos são afetados por essas mudanças na higiene e aparência. Imagine casais aprendendo novas formas de ternura que se adaptam às realidades de sua situação. A ajuda gentil em áreas de difícil alcance durante oportunidades limitadas de lavagem, o compartilhamento de produtos de limpeza escassos, a assistência paciente na reparação de roupas que se tornaram preciosas demais para arriscar danificá-las com um conserto descuidado. Ao se acomodar para dormir usando roupas que carregam a acumulação do dia de trabalho e preocupação, imagine os sonhos que podem vir a alguém cuja vida acordada foi tão transformada em relação ao que um dia esperou. Talvez você sonhe com banhos longos e quentes em água limpa, com roupas frescas que cheiram a sol e sabão, com um tempo em que a limpeza era tão facilmente alcançada que era dada como certa. Mas talvez, também, você sonhe com a força inesperada que descobriu em si mesmo e em sua comunidade. A capacidade de manter a dignidade sem limpeza perfeita, de encontrar beleza em pessoas cujas circunstâncias externas não atendem aos padrões anteriores, de entender que o verdadeiro respeito não vem de aparências imaculadas, mas da coragem de persistir com graça em circunstâncias impossíveis. Amanhã trará mais um dia de escolhas cuidadosas sobre como usar água limitada, sabão precioso e roupas cada vez mais frágeis. Mas também trará oportunidades de demonstrar o tipo de resiliência e espírito comunitário que transforma a sobrevivência de mera resistência em uma forma de heroísmo silencioso
que inspiraria gerações futuras. Ao navegar por este mundo transformado de recursos limitados e padrões alterados, você está prestes a descobrir que manter a limpeza física e a aparência digna, por desafiadoras que sejam, são insignificantes em comparação com a complexa navegação social necessária para construir confiança e conexão em um mundo onde os laços tradicionais foram despedaçados por perda e medo. Imagine, se quiser, estar à beira do que já foi uma praça de vila movimentada, agora povoada por estranhos que se tornaram seus vizinhos por meio de uma tragédia compartilhada, e não de uma história compartilhada. Os rostos familiares que antes definiam seu mundo social foram substituídos por pessoas cujas histórias você não conhece, cujos costumes podem diferir dos seus, cuja própria presença representa tanto a esperança de comunidade quanto a incerteza do desconhecido. Imagine-se como alguém que uma vez soube exatamente onde pertencia na intrincada teia de relações sociais medievais. Talvez você fosse a filha do padeiro que se casou com o filho do ferreiro, ligando duas famílias estabelecidas em redes de obrigação e apoio que se estendiam por gerações. Sua identidade era clara, seus relacionamentos definidos por tradições tão antigas que pareciam tão naturais quanto a mudança das estações. Mas agora, como Sarah, digamos que ela se tornou nossa guia neste estranho novo mundo, agora, Sarah se encontra em conversas com pessoas com as quais nunca teria falado na antiga ordem social. A viúva do nobre que fugiu de seu estado quando a peste reclamou sua família. O comerciante estrangeiro encalhado quando as rotas comerciais entraram em colapso. O jovem padre cujas paróquias se dissolveram ao seu redor, deixando-o vagar entre comunidades oferecendo o conforto espiritual que pode proporcionar. As barreiras de linguagem por si só apresentam desafios que as comunidades antigas e estáveis nunca enfrentaram. Imagine tentar comunicar informações essenciais sobre compartilhamento de alimentos, atribuições de trabalho ou preocupações de segurança com pessoas que falam diferentes dialetos ou vêm de regiões com costumes completamente diferentes. Gestos com as mãos que parecem amigáveis em uma cultura podem ser ofensivos em outra. Práticas religiosas que proporcionam conforto a alguns podem parecer estranhas ou até ameaçadoras para outros. Considere o processo delicado de construir confiança quando todos têm razões para desconfiar. Imagine Sarah encontrando uma família que chegou de uma cidade devastada pela peste, trazendo consigo não apenas alguns pertences, mas também o risco potencial de contágio. Sua mente racional entende que provavelmente estão saudáveis. Afinal, sobreviveram à jornada e não apresentam sinais evidentes de doença. Mas a parte temerosa sussurra sobre os perigos invisíveis que podem carregar, a perturbação que sua presença pode trazer para a frágil estabilidade da comunidade restante. Ainda assim, a fome e a necessidade prática forçam interações que jamais teriam ocorrido em tempos de abundância. Imagine Sarah descobrindo que o comerciante estrangeiro conhece técnicas para preservar carne que poderiam ajudar os estoques alimentares da comunidade a durarem mais. A viúva do nobre, apesar de seu passado social diferente, possui mãos fortes e uma disposição para trabalhar que a comunidade desesperadamente precisa. O padre errante carrega notícias de outras regiões, que podem ser vitais para o planejamento e a sobrevivência. Os códigos sociais que antes regiam as interações, quem poderia falar com quem, em que circunstâncias, com qual nível de formalidade, mostram-se inadequados para essas novas circunstâncias. Imagine a dança desajeitada de tentar estabelecer novas normas que permitam a cooperação, mantendo ao mesmo tempo algum senso de dignidade e respeito por todos os envolvidos. Como se dirigir a alguém cuja posição social era antes muito superior à sua, mas que agora depende da comunidade pelas mesmas necessidades básicas que você. A confiança se torna uma moeda mais preciosa que qualquer cunhagem, mas deve ser conquistada através de ações, não herdada por conexões familiares ou posição social. Imagine Sarah aprendendo gradualmente que o comerciante estrangeiro distribui sua comida de forma justa, que a viúva do nobre nunca toma mais do que sua parte, que o padre errante oferece conforto a todos, independentemente de sua origem. Essas observações, acumuladas ao longo de dias e semanas, constroem lentamente a base para novos tipos de relacionamentos. Mas considere também os desafios psicológicos de permitir que estranhos entrem em seu mundo emocional, quando a perda a tornou cautelosa para formar novos vínculos. Imagine a hesitação de Sarah ao se perceber genuinamente gostando da vivacidade do comerciante, ou sentindo preocupação maternal pela jovem filha do nobre. A parte dela que aprendeu a esperar perdas, adverte contra se importar profundamente, enquanto a parte que se lembra do calor da conexão comunitária anseia pelo conforto que vem de pertencer a algo maior que ela mesma.
As crianças, como sempre acontece, abrem caminho derrubando barreiras que parecem intransponíveis para os adultos. Imagine os pequenos que começam a brincar juntos, apesar de suas diferentes origens, criando jogos que ultrapassam barreiras linguísticas, compartilhando os pequenos tesouros que as crianças sempre conseguem encontrar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Suas risadas se tornam uma linguagem comum que ajuda os adultos a lembrar sua própria capacidade de alegria e conexão. Diferenças religiosas que poderiam ter parecido cruciais em tempos mais estáveis tornam-se secundárias diante das necessidades humanas compartilhadas. Imagine orações comunitárias onde tradições cristãs, judaicas e pagãs se fundem em algo novo, não uma rejeição das crenças individuais, mas um reconhecimento de que o divino, seja como for compreendido, convoca as pessoas a cuidarem umas das outras. O padre errante pode liderar uma oração cristã, enquanto o comerciante estrangeiro oferece bênçãos em sua própria tradição, e ambos são aceitos como expressões genuínas de esperança e comunidade. O processo de estabelecer novas hierarquias sociais baseadas na contribuição, em vez do nascimento, cria tanto oportunidades quanto tensões. Imagine as discussões, às vezes acaloradas, sobre como organizar o trabalho, distribuir recursos e tomar decisões que afetam todos. A viúva do nobre pode ter experiência em administrar grandes casas, mas isso a qualifica para liderar uma comunidade de iguais? O comerciante pode entender de comércio e negociação, mas seus métodos podem funcionar quando todos lutam para sobreviver. A viúva do nobre pode ter experiência em administrar grandes casas, mas isso a qualifica para liderar uma comunidade de iguais? Imagine Sarah descobrindo sua própria voz nessas discussões, revelando habilidades de liderança que nunca soube que possuía. Sua experiência administrando a padaria, seu conhecimento da área local, seus relacionamentos com residentes de longa data, tudo isso se torna um ativo valioso para construir pontes entre os membros antigos e novos da comunidade. Ela aprende a mediar disputas, a facilitar conversas entre pessoas que de outra forma não se entenderiam, a reconhecer quando alguém está contribuindo mais que sua parte justa e quando alguém precisa de apoio extra. O estabelecimento de novas tradições torna-se essencial para criar um senso de identidade compartilhada. Imagine a comunidade desenvolvendo rituais que honram tanto suas perdas quanto suas esperanças. Talvez criem um encontro semanal, onde as pessoas compartilham histórias sobre suas vidas antes da peste, ajudando todos a compreender as ricas experiências que cada pessoa traz para sua nova vida compartilhada. Ou podem estabelecer rotinas de trabalho que garantam a todos oportunidades de contribuir, de acordo com suas habilidades, ao mesmo tempo em que aprendem novas habilidades uns com os outros. A confiança é construída através de pequenos atos de confiabilidade repetidos ao longo do tempo. Imagine Sarah observando as maneiras sutis pelas quais as pessoas demonstram seu compromisso com a comunidade. O comerciante que sempre comparece aos turnos de trabalho designados, a viúva que se oferece para assumir tarefas extras quando outros estão doentes, o padre que medeia disputas com justiça e sabedoria. Essas observações a ajudam a entender em quem se pode contar quando as circunstâncias se tornarem ainda mais difíceis. Mas imagine também as tensões e decepções inevitáveis que surgem quando pessoas de diferentes origens tentam criar novas comunidades sob pressão. Mal-entendidos sobre expectativas de trabalho, conflitos sobre alocação de recursos, choques de personalidade que poderiam ter sido facilmente resolvidos em tempos mais estáveis, mas que se tornam ampliados quando todos estão operando no limite de seus recursos emocionais e físicos. A arte da navegação social neste novo mundo requer uma combinação de abertura e cautela, generosidade e autoproteção, esperança na bondade humana e reconhecimento realista das limitações humanas. Imagine Sarah aprendendo a depositar confiança gradualmente, dando às pessoas oportunidades de se provarem, ao mesmo tempo em que protege a comunidade daqueles que possam se aproveitar de sua vulnerabilidade. À medida que as estações mudam, e a comunidade formada em torno de uma necessidade compartilhada começa a desenvolver sua própria cultura e tradições, imagine a profunda satisfação que vem de construir algo positivo a partir dos escombros do que foi perdido. Essas não são apenas relações de sobrevivência. Estão se tornando amizades genuínas, parcerias de trabalho e conexões de família escolhida, que podem se revelar até mais fortes do que os laços de sangue e casamento que antes definiam a vida social. As conversas noturnas ao redor de fogueiros compartilhados revelam a profundidade dessas relações em desenvolvimento. O ritmo acelerado da crise comprimiu o processo normal de construção de relacionamentos, criando laços forjados em dificuldades compartilhadas e interdependência mútua.
Mas à medida que essas novas conexões sociais se estabilizam e fortalecem, você começa a perceber que a sobrevivência requer mais do que apenas relacionamentos pessoais e cooperação comunitária. Em um mundo onde os sistemas tradicionais de comércio e economia entraram em colapso, você deve aprender maneiras completamente novas de pensar sobre valor, troca e o trabalho que sustenta a vida. Neste mundo transformado, sua sobrevivência depende não apenas do que você sabe, mas do que pode oferecer aos outros. As moedas que antes tilintavam nas bolsas dos comerciantes perderam grande parte de seu significado quando há pouco para comprar e poucas pessoas para vender. Imagine-se segurando uma moeda de prata que um dia poderia ter comprado o sustento de uma semana, agora valendo talvez uma única refeição, se conseguir encontrar alguém com comida para trocar. Imagine, se puder, a dignidade silenciosa de um comerciante que descobre que sua verdadeira riqueza não está em sua bolsa diminuída, mas em sua capacidade de trazer esperança e soluções práticas para vizinhos desesperados. Imagine, se quiser, estar em um mercado que um dia foi próspero, onde a antiga economia de oferta e demanda foi substituída por algo muito mais imediato e humano. Os sistemas elaborados de crédito, dívida e promessas futuras que antes lubrificavam o comércio medieval deram lugar à forma mais básica de troca. Eu tenho algo que você precisa. Você tem algo que eu preciso. Vamos nos ajudar a sobreviver mais um dia. Imagine Sarah, nossa padeira, descobrindo que seu recurso mais valioso não é a pequena quantidade de grãos que conseguiu preservar, mas o conhecimento em suas mãos e em sua mente. As técnicas para transformar qualquer material comestível em pão nutritivo tornaram-se mais preciosas que o ouro. Comunidades que antes poderiam ter considerado padeiros como algo garantido agora entendem que a diferença entre comer e morrer de fome muitas vezes está nas habilidades que transformam ingredientes crus em sustento. Mas considere como a definição de trabalho valioso se expandiu além do que a antiga economia poderia ter reconhecido. Imagine um jovem que antes era talvez um escriba ou funcionário administrativo, agora descobrindo que sua capacidade de ler e calcular o torna essencial para gerenciar a complexa logística de compartilhamento de recursos. Quando a sobrevivência depende de racionamento cuidadoso e distribuição justa, alguém que pode manter registros precisos e realizar cálculos torna-se tão vital quanto alguém que pode cultivar alimentos ou construir abrigos. A economia de troca que surge não é o simples comércio de mercadorias óbvias que você poderia esperar. Imagine em vez disso uma teia complexa de interdependência, onde os serviços muitas vezes importam mais do que os objetos. Sarah poderia trocar um dia inteiro de produção de pão não por grãos, mas por alguém que conserte o telhado da padaria antes que as chuvas de inverno o tornem inutilizável. A pessoa que conserta seu telhado pode aceitar pão como pagamento, mas o que realmente precisa é de alguém para ensinar suas crianças a ler e contar. Imagine as delicadas negociações envolvidas nessas novas formas de troca. Sem uma moeda padronizada ou estruturas de preço estabelecidas, cada transação se torna uma conversa sobre valor, necessidade e justiça. Essas negociações revelam algo belo sobre a natureza humana. A tendência à justiça mesmo em circunstâncias desesperadoras. Imagine os membros da comunidade desenvolvendo códigos informais, mas rigorosos sobre trocas equitativas, onde aproveitar-se da necessidade de alguém é visto não apenas como desumano, mas como uma ameaça à sobrevivência de todos. Quando você depende das mesmas pessoas para sua existência contínua, a exploração de curto prazo se torna uma estupidez autodestrutiva. O conceito de riqueza se transforma completamente nessa nova realidade. Imagine a viúva do nobre descobrindo que suas joias herdadas, que antes eram símbolos de status e segurança, se tornaram simplesmente objetos bonitos com pouco valor prático. Mas seu conhecimento de administração de grandes casas, sua experiência em organizar projetos complexos, sua capacidade de mediar entre pessoas de diferentes origens sociais. Essas habilidades se revelam inestimáveis de maneiras que pedras preciosas jamais poderiam. Considere como o trabalho em si ganha um novo significado quando está diretamente conectado à sobrevivência comunitária. Imagine pessoas descobrindo satisfação em trabalhos que nunca teriam escolhido em tempos melhores. O antigo escriturário que aprende a conservar carne, o comerciante que se torna habilidoso em consertar ferramentas, a viúva que desenvolve expertise em tratar lesões e doenças menores. A ligação direta entre seu trabalho e o bem-estar de seus vizinhos cria um senso de propósito que um trabalho puramente comercial jamais poderia ter proporcionado. Imagine as soluções inovadoras que surgem quando as categorias tradicionais de trabalho se tornam sem sentido. Alguém que antes era fabricante de velas
pode descobrir que seu conhecimento de trabalhar com cera e óleos se traduz perfeitamente na criação de tratamentos impermeáveis para roupas e recipientes. Uma pessoa que criava pássaros ornamentais pode descobrir que sua compreensão de criação animal a torna valiosa no cuidado com as poucas galinhas ou cabras que representam as fontes de proteína da comunidade. O desenvolvimento de novas moedas baseadas em necessidade prática, em vez de valor abstrato, cria dinâmicas fascinantes. Imagine comunidades onde um dia de trabalho especializado torna-se uma unidade padrão de troca, onde promessas de trabalho futuro são dadas e aceitas com a mesma facilidade que moedas um dia foram, onde a reputação de confiabilidade torna-se o ativo mais valioso que alguém pode possuir. Mas considere também os desafios dessa nova economia. Imagine as dificuldades que surgem quando alguém adoece e não pode cumprir suas obrigações de trabalho prometidas, ou quando surgem divergências sobre o valor relativo de diferentes tipos de trabalho. O comerciante pode argumentar que seu conhecimento de rotas comerciais vale mais do que a produção de pão de Sara, enquanto Sara defende que as pessoas podem explorar novas rotas, mas não podem sobreviver sem comida. A resolução de tais disputas muitas vezes se torna um processo comunitário, em vez de uma negociação individual. Imagine reuniões noturnas onde as pessoas discutem não apenas atribuições de trabalho imediatas, mas questões de longo prazo sobre como valorizar diferentes contribuições de forma justa. Essas conversas se tornam exercícios de filosofia prática, explorando questões sobre o valor humano, responsabilidade comunitária e troca justa que, em tempos mais prósperos, os estudiosos poderiam debater de forma abstrata. Imagine as formas engenhosas pelas quais as comunidades desenvolvem para lidar com a complexidade de trocas de múltiplas partes. Quando Sara precisa consertar seu telhado, o telhadeiro precisa afiar suas ferramentas, o afiador de ferramentas precisa de roupas consertadas e a costureira precisa de pão. A comunidade pode organizar trocas de trabalho que garantem que as necessidades de todos sejam atendidas através de uma série coordenada de contribuições. A questão de apoiar aqueles que não podem contribuir igualmente, os muito jovens, os idosos, os cronicamente doentes, revela o fundamento moral dessas novas relações econômicas. Imagine comunidades tomando decisões coletivas sobre o cuidado de seus membros mais vulneráveis, compreendendo que o trabalhador forte de hoje pode ser a pessoa que precisa de apoio amanhã. Essas decisões não são apenas práticas. São expressões dos valores que definirão quem eles se tornarão como povo. O tempo ganha um significado diferente nessa economia onde a sobrevivência imediata frequentemente conflita com o planejamento de longo prazo. Imagine Sara tentando equilibrar a necessidade de usar seu grão restante para o pão de hoje contra a sabedoria de guardar alguns para sementes que podem produzir a colheita do próximo ano. Essas não são apenas decisões pessoais. São escolhas comunitárias sobre focalizar a sobrevivência da crise imediata ou investir na possibilidade de futura abundância. A economia do conhecimento se torna tão importante quanto a troca de bens físicos. Imagine as pessoas trocando informações com o mesmo cuidado que um dia reservaram para objetos valiosos. Notícias sobre condições em outras regiões, técnicas para melhorar a conservação de alimentos, remédios para doenças comuns, estratégias para se manter aquecido durante o inverno. Essas formas de conhecimento circulam pela comunidade como uma moeda que enriquece todos que a recebem. Notícias sobre condições em outras regiões, técnicas para melhorar a conservação de alimentos, remédios para doenças comuns, estratégias para se manter aquecido durante o inverno. Essas formas de conhecimento circulam pela comunidade como uma moeda que enriquece todos aqueles que o recebem. O transporte e armazenamento de bens apresentam novos desafios que exigem soluções coletivas. Imagine comunidades se organizando para criar instalações de armazenamento compartilhadas, desenvolvendo novos métodos para proteger recursos contra intempéries e pragas, estabelecendo sistemas para mover itens pesados ou volumosos que nenhum indivíduo poderia administrar sozinho. Esses esforços cooperativos se tornam modelos para o tipo de organização em larga escala que será necessária para a sobrevivência e eventual prosperidade a longo prazo. À medida que as tarefas comerciais e laborais do dia são concluídas, e as pessoas se acomodam em rotinas noturnas que se tornaram notavelmente diferentes das práticas comerciais do mundo antigo, imagine a satisfação de participar de uma economia baseada na colaboração mútua, em vez do acúmulo individual. Isso não é um retorno a um passado idealizado, mas a criação de algo novo. Uma forma de organizar a produtividade humana que prioriza a sobrevivência e o bem-estar de todos sobre a riqueza ou status de qualquer indivíduo. Mas mesmo quando as comunidades aprendem a administrar os desafios práticos do trabalho e das trocas,
desenvolvendo novas formas de cooperação econômica que sustentam suas vidas físicas. Surgem questões mais profundas sobre significado, propósito e as dimensões espirituais da existência em um mundo fundamentalmente alterado pela perda e incerteza. A sobrevivência econômica pode manter os corpos vivos, mas o que alimenta a alma quando tudo o que era familiar foi varrido? Imagine-se sentado próximo a um fogo cintilante, enquanto a noite desce sobre sua comunidade transformada, rodeado por pessoas que se tornaram sua família escolhida através de dificuldades compartilhadas, não por laços de sangue. O trabalho diário está concluído. As necessidades imediatas de comida e abrigo foram atendidas da melhor forma possível. E agora a mente se volta para questões que o comércio não pode responder, e habilidades práticas não podem resolver. Imagine se conseguir o silêncio peculiar que se estabelece em comunidades onde as formas tradicionais de autoridade espiritual foram interrompidas ou destruídas. As grandes catedrais, se ainda de pé, frequentemente ecoam com um vazio onde congregações antes se reuniam. Padres paroquiais que sobreviveram à peste se encontram servindo comunidades dispersas e transformadas, além de qualquer reconhecimento. Os festivais religiosos que antes marcavam o ritmo do ano foram interrompidos pelos ritmos mais urgentes da sobrevivência. Porém, neste aparente deserto espiritual, algo notável começa a emergir. Imagine Sara, nossa conhecida guia, se encontrando em conversas sobre significado e propósito que ela jamais teria imaginado em sua antiga vida como filha de um padeiro, preocupada principalmente com rotinas diárias. A proximidade da morte, o colapso de certezas antigas e a necessidade de reconstruir tudo a partir de princípios básicos criaram espaço para perguntas e insights que tempos mais estáveis jamais teriam permitido. Os limites tradicionais entre diferentes tradições espirituais começam a se desintegrar de maneiras que poderiam ter parecido escandalosas em tempos mais estabelecidos. Imagine o padre errante que conhecemos anteriormente liderando orações que incorporam elementos de várias tradições cristãs, enquanto o mercador estrangeiro compartilha a sabedoria de seu próprio histórico espiritual, e membros da comunidade que antes poderiam se considerar pessoas simples e sem instrução oferecem insights obtidos através de encontros diretos com perda, sobrevivência e os mistérios da existência. Considere como a presença imediata da morte, não como um conceito teológico distante, mas como uma realidade cotidiana que levou amigos, familiares e vizinhos, transforma a compreensão espiritual. Imagine pessoas que talvez antes frequentassem serviços religiosos por hábito ou obrigação social, agora engajando-se com questões de mortalidade, significado e transcendência com a urgência de quem sabe, pela experiência, quão frágil a vida pode ser. O desenvolvimento de novas práticas espirituais surge organicamente das experiências compartilhadas pela comunidade. Imagine encontros noturnos que começam como discussões práticas sobre o trabalho do dia seguinte, mas gradualmente evoluem para algo semelhante a uma prece ou meditação. Pessoas compartilhando memórias daqueles que perderam, não em serviços fúnebres formais, mas na conversa contínua que ajuda uma comunidade a processar o luto coletivo e encontrar maneiras de honrar os mortos enquanto cuida dos vivos. Crianças, como frequentemente fazem, tornam-se catalisadoras da inovação espiritual. Imagine os pequenos fazendo perguntas que os adultos podem ter medo de expressar. Por que a peste aconteceu? Para onde foi a avó quando morreu? Por que continuamos vivendo quando tantas pessoas que amamos se foram? Essas indagações inocentes forçam a comunidade a articular crenças e esperanças que de outra forma permaneceriam inexploradas. Os adultos se veem criando novas formas de educação espiritual, que combinam ensinamentos religiosos tradicionais com a sabedoria prática adquirida ao sobreviver a uma catástrofe. Imagine Sara ensinando uma criança a fazer pão ao mesmo tempo em que fala sobre gratidão, sobre o mistério de como ingredientes simples podem se tornar alimento, sobre a importância de compartilhar o que temos com aqueles que têm menos. Esses não são lições separadas sobre culinária e moralidade. São ensinamentos integrados sobre como viver com significado em um mundo difícil. O papel da natureza na vida espiritual torna-se mais proeminente quando as instituições humanas se mostraram frágeis. Imagine membros da comunidade encontrando conforto e insight, observando os ciclos das estações, a persistência de plantas e animais, a confiabilidade do nascer e pôr do sol. Mesmo quando as sociedades humanas foram interrompidas, o jardim que fornece alimento para a sobrevivência física também se torna um lugar de meditação sobre crescimento, morte, renovação e os misteriosos processos que sustentam a vida.
A prece, para aqueles que a praticam, assume novas formas moldadas por necessidades e circunstâncias imediatas. Imagine não liturgias elaboradas conduzidas por clérigos treinados, mas conversas simples e sinceras com o divino que surgem da experiência diária. Preces por comida suficiente para durar mais um dia, pela segurança dos membros da comunidade que devem viajar para comercializar com outros assentamentos, por sabedoria para tomar decisões que afetam a sobrevivência de todos, por conforto diante de perdas que parecem grandes demais para suportar. A questão de se o seu sofrimento tem significado torna-se um desafio espiritual central para a comunidade. Imagine pessoas lutando com a antiga questão de por que o mal acontece às pessoas boas, mas fazendo isso não como um exercício teológico abstrato, mas como uma questão prática urgente. Alguns encontram significado na oportunidade de descobrir sua própria força e compaixão. Outros na forma como circunstâncias extremas revelaram a profundidade das conexões humanas. Outros ainda na possibilidade de que sua sobrevivência possa servir a algum propósito maior que ainda não compreendem. O desenvolvimento de novos rituais ajuda a comunidade a marcar transições importantes e manter conexão com algo maior do que a simples sobrevivência. Imagine Sara trabalhando com outros para criar cerimônias de boas-vindas a novos membros, de abençoar o trabalho que sustenta a comunidade, de marcar as estações e celebrar as pequenas vitórias que mantêm viva a esperança. Esses rituais não são elaborados ou formais, mas servem à necessidade humana essencial de criar significado e reconhecimento compartilhado da importância da vida. As práticas espirituais individuais se adaptam a novas circunstâncias de maneiras criativas. Imagine pessoas encontrando momentos para reflexão pessoal e oração, enquanto realizam seus trabalhos necessários, transformando tarefas rotineiras em oportunidades de meditação. Os movimentos repetitivos de moer grãos, remendar roupas ou cuidar do fogo tornam-se ocasiões para a contemplação sobre os padrões e propósitos mais profundos da vida. A presença de pessoas de diferentes origens espirituais cria oportunidades de aprendizado e crescimento que jamais teriam existido em comunidades mais homogêneas. Imagine Sara descobrindo que as práticas de gratidão e atenção plena do comerciante estrangeiro podem enriquecer sua própria vida espiritual, enquanto ele descobre que os conceitos cristãos de serviço e sacrifício se alinham com valores que já possuía. Essas trocas não exigem que ninguém abandone suas crenças fundamentais, mas expandem a compreensão de todos sobre as muitas maneiras pelas quais os humanos buscam conexão com o sagrado. A questão de como manter a esperança se torna um desafio tanto prático quanto espiritual. Imagine discussões comunitárias sobre planejamento para o futuro, sobre se é sábio esperar tempos melhores ou mais prudente focar em sobreviver o momento presente. Alguns encontram esperança em promessas religiosas de justiça e recompensa eventual. Outros, nas evidências de resiliência humana que testemunham diariamente. Ainda outros, na possibilidade de que seus esforços para construir uma comunidade melhor possam beneficiar gerações que nunca conhecerão. A relação entre fé e dúvida se torna mais honesta e complexa quando a crença é testada por circunstâncias extremas. Imagine pessoas admitindo medos e incertezas que jamais teriam expressado em ambientes religiosos mais convencionais, ao mesmo tempo em que descobrem formas de fé que nem sabiam que possuíam. A comunidade se torna um lugar onde dúvida e crença podem coexistir, onde perguntas são bem-vindas em vez de desencorajadas, onde o crescimento espiritual é medido não pela correção doutrinária, mas pela compaixão, coragem e compromisso com o bem comum. Enquanto o fogo da noite queima mais baixo e as pessoas se preparam para dormir, imagine a sensação de paz que pode surgir mesmo em circunstâncias difíceis, quando uma comunidade encontrou maneiras de atender não apenas às necessidades físicas, mas também às espirituais. Amanhã trará novos desafios, novas questões sobre como viver com significado em um mundo transformado. Mas esta noite, rodeado por pessoas que se tornaram companheiros na jornada mais profunda da existência humana, há um tipo de contentamento que transcende as circunstâncias. A vida espiritual que emerge desta comunidade não é um retorno a alguma forma anterior de prática religiosa, mas o nascimento de algo novo. Uma maneira de encontrar significado enraizada na experiência vivida, fortalecida pela diversidade e focada na expressão prática de amor e compaixão na vida cotidiana. Mas à medida que a comunidade cresce em sabedoria espiritual e resiliência emocional, à medida que as pessoas aprendem a encontrar significado e propósito mesmo em meio à incerteza contínua, novos desafios surgem que irão testar tudo o que aprenderam sobre sobrevivência, cooperação e a capacidade de construir algo duradouro a partir dos escombros do que foi perdido. Mas aqui está algo notável prestes a se desdobrar diante dos seus olhos.
Conforme as estações se sucedem e sua comunidade se estabiliza em algo que se assemelha a um assentamento permanente, você começa a compreender que sobrevivência não é apenas superar cada dia, mas desenvolver as habilidades e o conhecimento que sustentarão a vida a longo prazo. Imagine-se não mais como alguém simplesmente reagindo a crises imediatas, mas como uma pessoa que constrói ativamente competência nas artes de viver, que servirão a você e seus vizinhos por anos afora. Imagine-se, se puder, em pé no que se tornou seu jardim expandido, quando a primavera chega pela segunda vez desde que a comunidade se formou. Os plantios hesitantes daquele primeiro ano desesperador lhe ensinaram lições sobre solo, clima e o momento delicado que determina se as sementes se tornarão sustento ou decepção. Suas mãos, antes macias em tempos mais fáceis, agora carregam as calosidades que demonstram verdadeira expertise em fazer brotar vida da terra. Imagine Sara, nossa guia fiel nesta transformação, evoluindo de uma padeira dependente de grãos fornecidos por outros para alguém que compreende todo o ciclo desde a semente até a colheita e o pão. Ela aprendeu a ler os sinais sutis que indicam quando os grãos estão prontos para a colheita, como debulhar e joeirar com ferramentas criadas por membros da comunidade, como armazenar grãos de maneiras que os protejam da umidade e de pragas durante os longos meses de inverno. Mas considere como seu aprendizado se estende além dos aspectos técnicos da produção de alimentos. Imagine-a desenvolvendo uma compreensão intuitiva das estações, dos padrões climáticos e das relações complexas entre diferentes cultivos que permitem às comunidades maximizar suas colheitas. Ela sabe agora que certas plantas enriquecem o solo para outras plantas, que a rotação de culturas previne o esgotamento que vem de cultivar a mesma coisa no mesmo lugar ano após ano, que plantios diversificados oferecem proteção contra falhas de colheita, que poderiam devastar uma comunidade dependente de fontes únicas de nutrição. O conceito de maestria ganha um novo significado quando está diretamente conectado à sobrevivência comunitária. Imagine a profunda satisfação de Sara ao ensinar novatos as habilidades que desenvolveu, observando como seus esforços inicialmente desajeitados gradualmente se desenvolvem em competência. Há algo de profundo no conhecimento que tem benefícios imediatos e visíveis para pessoas por quem você se importa. Sua expertise não é abstrata ou teórica. É a diferença entre seus vizinhos se alimentarem bem ou passarem fome. Considere como os ritmos sazonais passam a reger não apenas as atividades agrícolas, mas todo o fluxo da vida comunitária. Imagine como diferentes épocas do ano exigem diferentes tipos de expertise e cooperação. A primavera traz o trabalho intensivo do plantio, exigindo que todos coordenem seus esforços para preparar o solo, selecionar sementes e estabelecer os jardins que determinarão a abundância do outono. O verão demanda atenção constante às plantas em crescimento, gestão cuidadosa dos recursos hídricos e preparação para a preservação e armazenamento. A colheita de outono se torna uma celebração comunitária que seria impensável para pessoas que simplesmente compram alimentos em lojas. Imagine a profunda satisfação de colher os cultivos que representam meses de trabalho cuidadoso, de ver os espaços de armazenamento cheios de grãos, vegetais e alimentos preservados que sustentarão todos durante os desafios do inverno. Isso não é apenas uma conquista prática. É uma experiência espiritual de participação nos ciclos antigos que sustentam a vida humana desde o início da agricultura. Mas imagine também como o inverno se transforma de uma estação a ser suportada em um tempo para diferentes tipos de produtividade. Os meses em que o trabalho agrícola ao ar livre é impossível se tornam oportunidades para fabricar ferramentas, reparar equipamentos, planejar melhorias para o próximo ano e transmitir conhecimentos para os membros mais jovens da comunidade. Sara poderia passar as noites de inverno ensinando às crianças não apenas como assar pão, mas como calcular proporções, como ajustar receitas com base nos ingredientes disponíveis, como solucionar os inúmeros pequenos problemas que podem transformar um potencial sucesso em um fracasso decepcionante. O desenvolvimento de habilidades especializadas cria uma teia de interdependência que é tanto prática quanto profundamente satisfatória. Imagine como a expertise de Sara em fazer pão se conecta com o moleiro que moe os grãos, o agricultor que cultiva o trigo, o carpinteiro que constrói e mantém os fornos, o oleiro que cria os recipientes necessários para armazenamento e preparação. O domínio de cada pessoa contribui para o bem-estar de todos, criando um senso de realização comunitária que transcende a conquista individual. Considere como a definição de riqueza se transformou completamente para esses sobreviventes. Imagine o orgulho de Sara não em posses acumuladas, mas no sofisticado entendimento que desenvolveu sobre seu ofício
e seu lugar na sobrevivência da comunidade. Sua riqueza consiste em conhecimento que não pode ser roubado, habilidades que melhoram com a prática e relacionamentos com pessoas que dependem de sua expertise e oferecem, em troca, seus próprios conhecimentos especializados. O processo de desenvolvimento de habilidades se torna uma forma de meditação e autodescobrimento. Imagine Sarah descobrindo que a paciência necessária para fazer pão adequadamente a ensinou paciência em outras áreas da vida, que a atenção aos detalhes necessária para um assado bem-sucedido melhorou sua capacidade de notar e responder a mudanças sutis na dinâmica comunitária, que o ritmo da preparação diária de pão se tornou uma fonte de estabilidade e conforto em um mundo de outra forma incerto. Mas o domínio neste contexto não é apenas conquista individual, é construção da capacidade comunitária. Imagine Sarah trabalhando com outros para estabelecer sistemas de backup que garantam que o conhecimento essencial não se perca se algo acontecer a qualquer pessoa. Ela ensina a múltiplas pessoas os segredos da panificação, ao mesmo tempo em que aprende os fundamentos de outros ofícios, com membros da comunidade cuja expertise primária reside em diferentes áreas. A integração de múltiplas habilidades se torna uma estratégia de sobrevivência que teria sido desnecessária em tempos mais especializados. Imagine Sarah como alguém que se tornou competente não apenas em panificação, mas em carpintaria básica para manter seus fornos e espaço de trabalho, identificação de plantas para encontrar ingredientes e combustível selvagens, cuidados médicos básicos para tratar pequenas queimaduras e cortes resultantes de seu trabalho, e ensino para transmitir seu conhecimento a outros. Considere como a comunidade desenvolve sistemas para reconhecer e recompensar a expertise que vão além da simples troca econômica. Imagine celebrações que homenageiam pessoas que alcançaram novos níveis de habilidade, relações de mentoria formal e informal, que conectam artesãos experientes a aprendizes ávidos, e tradições de contação de histórias, que preservam não apenas o conhecimento técnico, mas a sabedoria que vem de anos de prática e observação. O conceito de inovação ganha nova urgência quando a melhoria pode significar a diferença entre prosperidade e dificuldade para todos. Imagine Sarah experimentando novas técnicas, diferentes combinações de ingredientes e ferramentas aprimoradas, mas fazendo isso de forma cuidadosa e sistemática para que os fracassos não desperdicem recursos preciosos. Suas inovações não são apenas curiosidade pessoal, são pesquisa e desenvolvimento comunitário destinados a melhorar a vida de todos. O desenvolvimento de habilidades de ensino se torna tão importante quanto os ofícios sendo ensinados. Imagine Sarah aprendendo a decompor processos complexos em etapas gerenciáveis, a identificar os erros mais comuns que iniciantes cometem, a criar experiências de aprendizagem que constroem confiança enquanto desenvolvem competência. Sua capacidade de transmitir conhecimento efetivamente multiplica seu valor para a comunidade, muito além do que seu trabalho individual poderia realizar. Os benefícios psicológicos do domínio se tornam aparentes de maneiras que podem não ter sido visíveis em tempos mais prósperos. Imagine a confiança e o senso de propósito que vem de saber que se possui habilidades genuinamente necessárias, que o próprio trabalho faz uma verdadeira diferença na vida das pessoas, que se está construindo algo valioso em vez de apenas realizar tarefas para ganhar dinheiro e comprar o que outros fizeram. O planejamento de longo prazo se torna possível quando as comunidades desenvolvem experiência confiável em habilidades essenciais. Imagine Sarah trabalhando com outros para planejar não apenas a produção de pão do próximo ano, mas melhorias nas instalações, programas de capacitação para novos padeiros e inovações que possam aumentar a eficiência ou melhorar a qualidade ao longo de várias safras. A comunidade pode fazer compromissos e investimentos que vão além da sobrevivência imediata, porque tem confiança em suas capacidades coletivas. Imagine o orgulho de Sarah ao alcançar novos níveis de habilidade na produção de pães, sabendo que seu crescimento pessoal se traduz diretamente em melhor nutrição, maior segurança alimentar e maior resiliência para todos aqueles que ela ama. Sua maestria individual e serviço comunitário não são objetivos separados. São a mesma aspiração expressa através de um trabalho habilidoso e dedicado. Ao anoitecer, quando Sarah reflete sobre mais um dia de trabalho produtivo que contribuiu para o estoque de alimentos, conhecimento e capacidade da comunidade, imagine a profunda satisfação que vem de viver uma vida onde o desenvolvimento pessoal e a contribuição social estão perfeitamente alinhados. Amanhã trará novas oportunidades para aprimorar habilidades, ensinar outros e continuar construindo os fundamentos de competência que sustentarão a comunidade através de quaisquer desafios que surjam. Esta é a maestria não como uma conquista individual isolada de seu contexto,
mas como a forma mais profunda de servir as pessoas e ao lugar que se tornaram lar. E aponta para algo ainda maior. A possibilidade de que essas habilidades e insights duramente conquistados possam contribuir para um renascimento mais amplo da capacidade e sabedoria humana, que se estende muito além de qualquer comunidade única. Mas à medida que sua comunidade desenvolve sua maestria prática e alcança uma espécie de estabilidade funcional, à medida que as pessoas se tornam hábeis nas artes da sobrevivência e cooperação, uma transformação mais profunda começa a emergir. Imagine-se não apenas como alguém que aprendeu a sobreviver em um mundo transformado, mas como participante de algo maior. A recuperação gradual e renovação da própria civilização humana, agora construída sobre fundamentos mais sólidos e sustentáveis do que aqueles que vieram antes. Imagine, se quiser, a profunda satisfação de plantar sementes em um solo enriquecido por anos de cultivo cuidadoso. Cada broto verde, uma promessa de que o futuro será mais abundante que o passado. Imagine, se quiser, estar em uma colina observando o vale onde sua comunidade criou raízes, vendo a fumaça subir de dezenas de chaminés, observando campos bem cuidados se estendendo até o horizonte, vendo os caminhos marcados por viagens regulares entre seu assentamento e outros que emergiram de forma similar do caos dos anos da pandemia. O que você vê não é apenas recuperação. É o nascimento de novas formas de organização humana, baseadas em lições aprendidas através da sobrevivência e dificuldades. Imagine Sarah, agora reconhecida não apenas como uma padeira habilidosa, mas como uma das anciãs da comunidade cuja sabedoria ajuda a orientar decisões importantes, participando de conversas com visitantes de outros assentamentos. Estes não são encontros casuais com refugiados desesperados, mas intercâmbios deliberados entre comunidades que alcançaram estabilidade suficiente para pensar além da sobrevivência imediata. Estão compartilhando conhecimento, trocando bens especializados e começando a tecer redes que eventualmente conectarão assentamentos dispersos em padrões maiores de cooperação e prosperidade. Considere como os valores desenvolvidos durante os tempos mais difíceis se tornaram a base para este novo mundo emergente. A ênfase na equidade, os hábitos de compartilhar recursos de acordo com a necessidade em vez de acumular riqueza, o profundo respeito pelo conhecimento prático e pela contribuição comunitária, estes não são apenas estratégias de sobrevivência que serão abandonadas quando a abundância retornar. Tornaram-se princípios culturais que moldam como essas novas sociedades se organizam e tratam seus membros. As histórias que as comunidades contam sobre suas origens durante os anos da pandemia servem a uma função semelhante aos mitos fundadores das civilizações antigas. Imagine Sarah compartilhando com crianças e recém-chegados as histórias daquelas primeiras estações desesperadoras, quando a sobrevivência dependia de uma cooperação sem precedentes, quando as barreiras sociais tradicionais se dissolveram diante da necessidade compartilhada, quando as pessoas descobriram reservas de coragem e compaixão que nunca souberam que possuíam. Essas histórias não são apenas entretenimento. São o DNA cultural que influenciará como as futuras gerações compreendem suas obrigações umas com as outras. Imagine o desenvolvimento gradual de novas instituições que refletem as lições aprendidas durante os anos de reconstrução. Os conselhos que tomam decisões comunitárias operam por consenso em vez de autoridade imposta. Os sistemas de gestão de recursos compartilhados priorizam sustentabilidade e equidade em vez da extração máxima. As abordagens educacionais que transmitem conhecimento às crianças enfatizam tanto habilidades práticas quanto os valores de apoio mútuo que permitiram a sobrevivência quando tudo parecia perdido. Mas considere também como a memória de perda e vulnerabilidade cria um relacionamento diferente com a abundância quando a prosperidade começa a retornar. Imagine a comunidade de Sarah, à medida que suas colheitas melhoram e sua segurança alimentar aumenta, não correndo para acumular riqueza individual, mas continuando a manter os estoques comunitários que garantiram a sobrevivência de todos durante tempos mais difíceis. O receio da escassez nunca desaparece completamente, mas se manifesta como preparação prudente e resiliência comunitária, em vez de acúmulo individual. As redes que se formam entre comunidades recuperadas criam novas oportunidades de especialização e comércio, mas baseadas em princípios aprendidos durante os anos em que a confiança era uma questão de sobrevivência. Imagine trocas entre assentamentos que priorizam a justiça e a construção de relacionamentos de longo prazo, em vez da maximização do lucro de curto prazo. Comunidades que aprenderam a depender umas das outras para sobreviver, compreendem que explorar parceiros comerciais é, no final das contas, autodestrutivo.
A abordagem da tecnologia e da inovação reflete os valores de sociedades construídas por pessoas que compreendem a conexão entre o bem-estar humano e a capacidade prática. Imagine desenvolvimentos na agricultura, artesanato e organização comunitária, que enfatizam a sustentabilidade, a acessibilidade e o benefício comunitário, em vez de apenas eficiência ou vantagem individual. O que surge a seguir vai mostrar exatamente por que essas comunidades se tornaram o fundamento do maior renascimento da humanidade. As inovações que emergem não são apenas soluções inteligentes para problemas técnicos. São expressões de valores sociais sobre como os humanos devem viver juntos. Crianças que crescem nessas comunidades recuperadas desenvolvem suposições diferentes sobre relações sociais normais em comparação com aquelas que experimentaram as antigas hierarquias e desigualdades do mundo. Imagine jovens que consideram natural que todos em uma comunidade mereçam alimentação, abrigo e trabalho significativo, que presumem que decisões que afetam a todos devem envolver a todos, que enxergam cooperação e ajuda mútua não como generosidade excepcional, mas como puro bom senso. As dimensões espirituais desse processo de recuperação criam novas formas de significado e celebração, que honram tanto a perda quanto a renovação. Imagine festivais que comemoram não apenas feriados religiosos tradicionais, mas a própria história de sobrevivência e reconstrução da comunidade. Rituais que homenageiam aqueles que morreram nos anos de peste, ao mesmo tempo em que celebram a vida e o crescimento que seu sacrifício tornou possível. Práticas espirituais que enfatizam a gratidão pela comunidade, pela produtividade da terra, pelas capacidades humanas que permitiram a sobrevivência contra todas as adversidades. A integração de diferentes tradições culturais, que começou como necessidade prática quando pessoas deslocadas precisavam cooperar para sobreviver, evolui para novas e ricas formas de arte, música e celebração. Imagine a comunidade de Sara recebendo visitantes com festivais, que mesclam tradições dos diversos antecedentes dos membros da comunidade, criando novas formas de expressão cultural que não teriam sido possíveis em tempos mais homogêneos. O desenvolvimento de sistemas de preservação e transmissão de conhecimento reflete a lição duramente aprendida de que a sabedoria essencial não deve ser perdida em futuras catástrofes. Imagine bibliotecas e escolas que enfatizam não apenas o aprendizado teórico, mas as habilidades práticas e os valores comunitários que permitiram a sobrevivência e a recuperação. Abordagens educacionais que garantem que cada membro da comunidade tenha tanto expertise especializada quanto competência básica no conjunto completo de habilidades necessárias para a resiliência comunitária. A relação com o ambiente natural reflete a conexão íntima entre o bem-estar humano e a saúde ecológica, que se tornou óbvia quando as comunidades tiveram que depender inteiramente de recursos locais. Imagine práticas de gestão da terra que priorizam a produtividade de longo prazo sobre a extração de curto prazo, métodos agrícolas que melhoram em vez de esgotar o solo, e padrões de assentamento que trabalham em harmonia com os sistemas naturais, não contra eles. À medida que as redes de comércio se expandem e a prosperidade aumenta, a tentação de abandonar as lições dos anos difíceis cria desafios e oportunidades contínuas de crescimento moral. Imagine Sara e outros líderes comunitários tendo discussões sobre como manter seus valores à medida que suas circunstâncias melhoram, como receber novos membros sem perder a coesão social que possibilitou seu sucesso, como interagir com comunidades que podem não compartilhar seu compromisso com igualdade e cooperação. O processo de recuperação revela até que ponto os anos de peste, apesar de toda a sua tragédia, criaram oportunidades para o desenvolvimento humano que poderiam não ter emergido em circunstâncias mais confortáveis. Imagine pessoas que descobriram talentos de liderança que nunca souberam que tinham, que desenvolveram habilidades que nunca teriam aprendido em tempos mais especializados, que formaram relacionamentos através de fronteiras sociais que eras anteriores jamais teriam permitido. O novo mundo emergente não é um retorno ao que existia antes da peste, mas algo sem precedentes. Sociedades humanas construídas conscientemente sobre princípios de cooperação, sustentabilidade e bem-estar compartilhado, fundadas por pessoas que compreendem, por experiência direta, tanto a fragilidade da civilização quanto a notável capacidade humana de resiliência e cuidado mútuo. Enquanto Sara olha para sua comunidade próspera em uma noite tranquila, cercada por pessoas que se tornaram família através de luta e conquista compartilhadas, ela compreende que estão vivendo a resposta a inúmeras orações sussurradas por aqueles que sofreram nas horas mais sombrias da humanidade. Imagine, se puder, aquele momento de reconhecimento profundo.
o brilho quente da luz de velas refletindo em seus olhos, enquanto ela percebe que das cinzas do mundo antigo, eles não apenas sobreviveram, eles criaram algo melhor do que o que foi perdido. E talvez essa percepção aponte para a lição final e mais profunda desta longa jornada. Que mesmo os capítulos mais sombrios da história humana podem se tornar o fundamento para o renascimento, a renovação e a criação de formas de viver juntos mais justas e sustentáveis nesta terra que todos compartilhamos. Imagine-se despertando lentamente do sono mais profundo e restaurador que você experimentou em meses. A luz que se filtra pela sua janela não é o brilho agressivo das lâmpadas fluorescentes, nem o fulgor frio das telas eletrônicas, mas sim a luz solar suave que viajou 150 milhões de quilômetros para aquecer seu rosto com a mesma energia que sustentou a vida em cada era da história humana, incluindo aquele inverno mais sombrio de 1351 que acabamos de experimentar juntos. Sinta o peso de suas cobertas, macias e quentes, tecidas por máquinas que pareceriam pura magia para os olhos medievais. Imagine Sarah, nossa corajosa padeira, lutando através daquelas noites de inverno com lã áspera arranhando sua pele, pedras frias sob seu colchão de palha, um fogo que precisava de atenção constante para manter o frio mortal à distância. Agora sinta o milagre do calor controlado por termostato que a envolve. Proteção contra o abraço gelado do inverno que não exige mais esforço do que um simples toque em um botão. Passe as mãos pela suavidade do algodão de seus lençóis, um tecido tão fino que a nobreza medieval poderia ter negociado fortunas por sua maciez. Imagine o linho grosseiro e a lã áspera que passavam por luxo naquele mundo distante, enquanto você descansa envolta em um conforto que supera tudo o que reis e rainhas da antiguidade poderiam ter imaginado. A contagem de fios de sua fronha representa um nível de artesanato que teria levado meses para artesãos medievais alcançarem. E agora, é tão comum em seu mundo que provavelmente você nunca parou para pensar nisso. Escute o silêncio ao seu redor. Não o silêncio ominoso de aldeias abandonadas e campos vazios, mas o sussurro pacífico de segurança e abundância. Nenhum sino da igreja tocando interminavelmente pelos mortos. Nenhum grito distante de luto de vizinhos que perderam tudo. Nenhum arranhão de dedos desesperados contra portas em busca de uma ajuda que jamais virá. Em vez disso, talvez o suave zumbido de sua geladeira, aquela caixa milagrosa que preserva alimentos, com uma confiabilidade que teria salvado milhões de vidas em 1351. Imagine alcançar o simples copo d'água em sua mesa de cabeceira, limpo e puro, disponível instantaneamente sem pensamento ou esforço. Imagine as horas que Sarah passou cuidadosamente racionando gotas preciosas, os preparativos elaborados necessários para garantir que a água fosse segura para beber, a preocupação constante sobre fontes que poderiam se contaminar ou simplesmente secar. Seu gole casual representa um milagre de engenharia, infraestrutura e cooperação comunitária que traz água potável segura de fontes distantes diretamente até sua mesa de cabeceira. O inverno que ameaçava dizimar comunidades inteiras agora requer apenas que ajustemos um termostato. As infecções que antes significavam morte certa são conquistadas por medicamentos que guardamos casualmente em armários de banheiro. O isolamento que outrora levava as pessoas à loucura naqueles meses sombrios é quebrado por dispositivos que nos conectam instantaneamente a entes queridos ao redor do globo. Imagine João, o ferreiro cujas mãos calejadas doíam a cada noite congelante. Ele contemplaria maravilhado a simples abundância de sua cozinha, onde ferramentas mais afiadas que suas melhores lâminas são guardadas em gavetas, onde o calor surge instantaneamente ao toque de um botão, onde a luz afasta a escuridão sem qualquer esforço ou preparação. Mesmo em nossos momentos mais desafiadores hoje, estamos cercados por confortos que teriam parecido mágica para aqueles que vieram antes de nós. O livro ao lado de sua cama contém mais histórias do que uma aldeia medieval poderia ouvir em uma vida inteira. O dispositivo em seu bolso guarda mais conhecimento que as maiores bibliotecas do mundo antigo. O simples fato de que você pode ouvir estas palavras, faladas através do tempo e do espaço, representa um tipo de comunicação que há poucas gerações seria considerado sobrenatural. Enquanto respira profundamente agora, sentindo seu corpo relaxar neste momento de conforto profundo, lembre-se de como o espírito humano que sustentou nossos ancestrais através de suas piores provações vive em nós. Mas agora, em vez de meramente sobreviver, temos o extraordinário privilégio de prosperar. A mesma resiliência que ajudou as pessoas a suportar o frio amargo e as colheitas escassas, agora nos capacita a construir, criar, sonhar em escalas que gerações anteriores jamais imaginaram.
O espírito comunitário que antes se reunia em torno de lareiras compartilhadas para enfrentar as estações mais duras, evoluiu para uma rede global de conexão e apoio. A esperança que sustentou as pessoas através de meses de escuridão, agora é iluminada pelas luzes literais que nos cercam, pelo conhecimento de que o amanhecer chega não apenas com o sol, mas com cada escolha que fazemos para apreciar a abundância em nossas vidas. Dedique um momento para sentir verdadeiramente esta gratidão envolvendo você como o mais quente dos cobertores. As histórias que compartilhamos esta noite não são apenas relatos do passado. São lembretes de quanto viajamos, quanto ganhamos, quão rica nossa vida se tornou. Cada conveniência, cada conforto, cada momento de facilidade representa gerações de engenhosidade humana, perseverança e esperança. A coragem que impulsionou nossos ancestrais a enfrentar mais um dia apesar de dificuldades esmagadoras, é a mesma coragem que nos permite encarar nossos próprios desafios com perspectiva e graça. O amor que unia famílias em tempos de escassez é o mesmo amor que nos rodeia agora. Amplificado pela capacidade de expressá-lo livremente, compartilhá-lo amplamente, nutri-lo sem o medo constante da sobrevivência. Enquanto se prepara para mergulhar em um sono pacífico, envolvido por confortos que nossos ancestrais jamais poderiam ter imaginado, carregue consigo esta profunda apreciação pelo extraordinário ordinário de sua vida. A segurança que o envolve, a abundância que o sustenta, as conexões que o enriquecem, não são acidentes. São os presentes acumulados de incontáveis gerações que perseveraram através da escuridão para que você possa descansar na luz. E talvez, caro ouvinte, ao percorrer comigo este inverno mais sombrio da humanidade, você tenha descoberto algo profundo sobre sua própria capacidade de resistência. O mesmo espírito inabalável que sustentou Sara, Tomás e incontáveis outros durante 1351 também corre em suas veias. Quando você enfrentar seus próprios desafios, sejam eles tão avassaladores quanto uma peste medieval, ou tão simples quanto um dia difícil, lembre-se da coragem que testemunhou esta noite. Que esta gratidão seja seu último pensamento ao fechar os olhos esta noite. Você é a resposta às inúmeras orações sussurradas por aqueles que vieram antes. Você está vivendo o algum dia que os sustentou em suas horas mais difíceis. Seu descanso confortável é o sonho que os ajudou a suportar suas noites sem sono. Ao se acomodar em seu cantinho aconchegante do presente, considere como esta jornada através de 1351 pode iluminar seu próprio caminho adiante. Talvez amanhã, quando pequenos inconvenientes surgirem, você se lembrará da dignidade silenciosa de Sara ao racionar grãos preciosos. Quando os relacionamentos parecerem tensos, poderá recordar como estranhos se tornaram família, através do sofrimento compartilhado. Quando o futuro parecer incerto, você poderá buscar força em comunidades que reconstruíram não apenas suas vidas, mas civilizações inteiras das cinzas. É nesta profunda gratidão, neste reconhecimento de quão abençoados somos verdadeiramente, que você possa encontrar a paz mais profunda. Pois você não está apenas sobrevivendo ao inverno da vida. Você está florescendo em uma primavera eterna de possibilidades, conforto e esperança. Descanse bem, caro ouvinte. Amanhã trará outro dia de milagres extraordinários e cotidianos. Outra chance de apreciar o presente notável desta vida moderna, que tão frequentemente consideramos natural. Mas esta noite, simplesmente descanse em gratidão, sabendo que você está vivendo melhor do que reis e rainhas de antigamente jamais sonharam ser possível.